Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube, eu sou associado ao blog, meu blog que tem textos tradicional, blog de textos, www.rumilá-ifa.com.br. Se você gosta de ler, não deixe de ir no blog, você vai encontrar os temas, ou parte dos temas que eu abordo aqui, com maior profundidade, né? Alguns textos, tem alguns livros que eu transcrevi, tem coisas muito legais lá, sugiro ir no blog. Sempre tem algum texto novo, algum texto interessante, eu boto no blog e já tem muito texto lá, eu acho que tem muita coisa para pesquisar. Bom, se você gosta de ouvir, esse é o local, né, o canal do YouTube. Bom, nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, se você conseguir ficar até o final, né, porque vai ser um vídeo longo, eu vou falar sobre uma questão religiosa que tem a ver com pessoas que acreditam em Deus em geral, com religião, não é especificamente sobre Ifá. Claro que eu vou, tudo que eu falo aqui tem o ponto de vista, né, de Ifá, da coisa, mas eu vou fazer uma abordagem religiosa geral sobre um assunto que muito pode interessar as pessoas, como vocês veem pelo título, né, que é se Deus atende as pessoas, ou por que Deus não atende as pessoas? Por que as pessoas se frustram com Deus? Por que tantas pessoas, qual é a causa de Deus não atender as pessoas e as pessoas virarem ateus? Eu vejo muito depoimento, pessoas que viram ateu, abandonam a religião, Deus me abandonou, Deus me fez, ou pessoas que ficam esperando a intervenção de Deus na vida delas porque religiosos, pastores, padres, mais pastores do que padre, né? Ou fazem isso, né? E como é que é isso no meio das religiões não cristãs, das religiões pagãs, né? No caso de Candomblé, Ifá e até Umbanda, mas eu não gosto de misturar, mas como é que é isso, né? E um outro aspecto que eu também vou abordar é a questão de, neste contexto, por que Deus permite que nesse meio religioso tenham pessoas aí enganadoras que enganem as pessoas fazendo promessas falsas ou prometendo a intervenção de Deus, ela não acontecendo, e você sendo iludida por essas pessoas. Por que Deus permite que isso existe? Ou seja, esta leniência de Deus é um sinal de que Deus na verdade não existe, que a gente está se enganando, se iludindo, esperando a intervenção dele quando não ocorre, ou confiando em pessoas que vão nos frustrar, que vão dizer que vão fazer uma coisa e não vão fazer. Este é o tema deste vídeo aqui, por isso que ele vai ser longo. Ele levou muito tempo, vou dizer para vocês que levou muito tempo para eu fazer ele, e tanto que eu vou fazer o seguinte aviso. Eu vou, para ele ficar curto aqui, eu não vou fazer aqui comentários sobre as coisas, eu não vou discutir alguns assuntos. Eu vou falar o que está no meu roteiro aqui, que foi muito, como eu falei, foi muito elaborado, feito e refeito, escrito umas 2 vezes. E depois eu vou fazer um outro vídeo só para ficar discutindo coisas, comentários, então, porque não dá para juntar as duas coisas num lugar só. Então, se você quiser ouvir eu falando, e mais uma vez, esse vídeo não é só para pessoas que sejam de Candomblé e de Ifá, ou pessoas de Umbanda, que é uma religião, mas uma religião ligada, né? Mas é para religiões gerais. Se você quiser compartilhar esse vídeo com pessoas que sejam católicas ou evangélicas, vai ser muito interessante eles verem essa visão. Eu acho que vale a pena, tá certo? Então, ouça o que eu vou dizer aqui. Se você tiver essa paciência de ficar até o final, mas eu não vou fazer vídeo em partes, que as pessoas não veem. Quem quiser ver, que veja esse vídeo em 50 partes aí, vê 10 minutos cada dia, não importa, mas vai ser um vídeo só, tá bom? Então, se você quiser ficar até o final, eu já gastei 4 minutos de introdução, né? Então vamos lá, já estou contando o tempo. Bom, quem quis ficar, agora vamos começar, né? Então eu vou tentar ser muito objetivo, eu tenho uma trilha muito precisa para falar aqui, tá? A primeira coisa, eu não quero repetir o que eu já disse, mas essa é uma questão que deve preocupar muitas pessoas, né? Essas frustrações, pessoas que é muito grande, tá? Essas frustrações das pessoas com Deus, ou seja, as pessoas que abandonam Deus, se dizem abandonadas porque pedem coisas e não são atendidas, que fazem novena, que rezam, se dedicam, que veem tragédias acontecer na vida delas, né? Isso não é um sinal de que Deus na verdade não existe, isso não é dar razão aos ateus, né? Assim como a gente conviver com pessoas que ficam lá há anos iludindo um monte de gente ali, isso não é também um sinal que Deus não existe? Tipo assim, Deus não está nem aí com o que está acontecendo aqui, né? Será que isso é um sinal? É isso que eu quero discutir aqui, né?
E um dos casos, por exemplo, sempre que acontece algum caso icônico, como por exemplo o caso de João de Deus, né? Olha, todo mundo abafou no meio religioso, quando surgiu o caso de João de Deus, que é um cara que fazia o bem pelas pessoas, e eu acho que ele era espírita, eu não sei o que ele é de verdade, né? Eu vou te falar que eu pouco conhecia ele. Se você, eu sou obrigado a confessar que antes do problema, essa pessoa nunca esteve no meu mais de conhecimento, né? Vocês podem achar um absurdo, mas assim, eu nunca me interessei por isso, por ele, ou por coisas que ele fazia. Mas quando descobriram aquela coisa toda, e o João de Deus já foi tema de um vídeo que eu fiz em resposta a isso, um vídeo antigo, que eu falei sobre João de Deus, respondendo aqui, né? Mas não é um sinal disso, né? Assim, por que Deus permitia que uma pessoa falasse lá, enganasse as pessoas estão sendo iludidas, abusadas, tem lá negócios sérios que estavam acontecendo lá, né? E permitiu isso, e pior, né? A reação no meio de Umbanda e do Espiritismo a esse fato, a ocorrência disso, foi muito ruim. Por quê? Porque eu vi pessoas, esse cara vai dar uma explicação. Cara, o cara falava, dava uma voltinha, passeava lá na praça, voltava e não falava do assunto. Eu não vi pessoas fazerem críticas a nada, ninguém que criticou esses assuntos. Esse caso aí, por exemplo, né, um caso icônico que eu estou trazendo agora, deu explicação nenhuma. Assim, foi uma montanha de bobagens, né? E o que eu quero, eu vou dar explicações aqui. Na verdade, como eu falei, eu não me fujo de dar explicação da primeira, segunda, terceira, quarta, na 100ª página do mesmo assunto a gente vai falando. Eu tenho as explicações sobre isso, né? Eu vou tentar passar aqui, né? Mas, então isso seria uma missão de Deus? Não é uma missão, né? Não é uma missão, e eu vou dar aqui os instrumentos para que você possa entender isso, tá? Bom, e essas explicações não vão ser aquelas coisas esfarrapadas aqui, né? Ou achismos meus, opiniões minhas. Olha só, eu quando falo aqui o nome de Fá, eu só falo o que está em Fá. Eu digo para vocês isso. Aqui, olha só, a minha opinião, o que eu acho sobre um assunto é irrelevante. Só é relevante para quando eu estou conversando com pessoas, dando opinião, amigos, não sei o quê, aí eu posso falar, você dá a sua opinião. Mas quando você fala em nome de uma religião, da teologia, isso é irrelevante, o que você acha. Você só pode repetir o que está na teologia, o que está na religião, porque essa é a sua função. A sua função é redizer o que está na teologia. O que você acha não interessa, tá certo? Eu sempre penso dessa maneira. E todas as explicações que eu vou fazer aqui são explicações baseadas na teologia. Eu não vou te dar aqui as explicações baseadas em achismo. Assim é o bom senso, o mau senso. Não, olha só. Se você tem uma teologia que baseia toda a sua opinião, toda a sua análise religiosa, seu posicionamento religioso, essa teologia tem que explicar tudo. Os casos bons, os casos mais ou menos e os casos ruins. Você tem que encontrar ali, é isso. Você não pode, nessa hora, sacar do bolso assim, olha, tem essa aqui, mas esse caso aqui, vamos trazer por aqui. Não é assim que funciona a teologia, não, tá? Ela tem que explicar tudo o que você está fazendo. Ou isso aí não é uma teologia, é uma invenção, é uma colcha de retalhos. Porque o objetivo da religião é explicar para você a nossa relação com Deus. Né? Basicamente, vamos falar sobre isso agora o primeiro tema é isso, mas ela explica isso. Então, se nessa explicação, nesse modelo teológico da nossa relação com Deus, você não consegue explicar nada, você tem que ficar toda hora sacando um dogma, a cartinha do dogma, dogma, cara, né? Se você chega em beco sem saída, sem explicações, não sei o que falar agora, ou você dá saltos lógicos, né? Você sabe o que é o salto lógico, o cara vai explicando uma coisa, explica até aqui, aí depois ele pula, né? Então, entendeu? Então, como eu disse isso tudo, só que esse salto entre o final da primeira explicação e o início da segunda, tem basicamente um buraco, uma ausência. Ele vai falando aqui, então eu disse isso. Esse negócio de salto lógico ocorre muito. A gente muitas vezes se engana muito com esse salto lógico. Toma cuidado com o seu explicações, se o cara não dá um salto lógico, quando você não consegue amarrar a primeira parte com a segunda. Tem muita gente esperta, filósofo, gente que se diz filósofo aí, né? Na verdade, sofistas, né? Tá cheio de sofistas aí que eu vejo, né? Esses famosos, sofistas famosos aí, né? Karnal, aquele outro lá. Eles adoram saltos lógicos. Aí pula. Quando você vê assim, mas não tem uma coisa a ver com a outra? Tá cheio. Teólogos também. O cara vai lá, aí pula, opa. Cuidado com saltos lógicos, tá? Mas, vamos lá, né? A primeira parte da explicação,
é que a gente tem que, como eu falei, eu tenho que voltar naquele velho ponto, mas eu tenho que passar por ele, que é como a nossa relação com Deus é traduzida. A religião traduz nossa relação com Deus. Eu tenho que explicar isso, porque senão a gente tem uma base. A grande dificuldade, vou fazer um parênteses aqui, a grande dificuldade de falar sobre esse tema aqui, é porque tem uma série de pedras basilares que a gente tem que passar por elas, porque senão a explicação não é nada. Porque eu podia chegar na explicação e você ficar assim, tem outro salto lógico aqui, eu não entendi por que é aqui. Então eu tenho que vir nas pedras aí. A primeira pedra é vocês entenderem como é que a nossa relação com Deus é traduzida através da religião. Porque é o seguinte, qual é o modelo? O modelo é que tem Deus. Esse modelo vale para todas as religiões. Tá? Todas. Tem Deus. Deus tem um contexto cosmológico, tem divindades, aí não importa, cada religião entende a maneira, mas então tem Deus, o contexto divino aqui, o cosmo em que Deus está contido. E esse Deus se transmite para nós na forma de textos. Então existe sempre um texto, então, junto a Deus, para a gente chegar nele, tem sempre um texto sacro. Antigamente, talvez não tivesse, as pessoas transmitiam, não importa. Hoje, depois tudo isso acabou sendo traduzido em texto, porque senão as pessoas não passam uma para as outras. Então, Deus se traduz para a gente por texto sacro. E todas as religiões têm texto sacro. Sacro no sentido sagrado. Então, que são os textos que refletem as mensagens de Deus para nós. Então, a Bíblia é um texto sacro. O Zenda Avesta é um texto sacro, tá certo, né? Os Odus de Fá isso é um texto sacro. Então, todas eles, o Mahabharata, eu não lembro exatamente qual é o texto sacro dos indianos, mas os indianos têm, os zoroastristas tinham lá o texto dele, a religião antes do zoroastrismo tinha, então todo mundo tem um texto sacro. E esse texto sacro são o quê? São mitos. Mitos, que são as mensagens de Deus. As mensagens de Deus são traduzidas para nós na forma de um texto que conta um mito. Então, aquele mito, e aí você tem que entender o seguinte, não vou entrar no processo, quem recebeu aquilo que foi inspirado não importa. Eu estou dizendo, né, eu poderia triplicar o tempo dessa explicação com isso, mas não é. Nossa, então Deus se traduz, né, as mensagens de Deus para nós se traduzem na forma de textos. A Bíblia, que todo mundo conhece, ou do de fato, alguns quem aqui deve conhecer, mas já ouviu falar, é isso aí, o Mahabharata e tal, como o Avesta, é tudo aí, são os textos sagrados. E ali está, nessas mensagens, nesses mitos, estão as mensagens de Deus para nós. Aí o que acontece? Mas é isso aqui, Deus e os textos sacros, não quer dizer nada. Por quê? Porque se você não tiver a teologia, não vai adiantar nada. Que é a teologia? Que é uma pessoa, que geralmente é um sacerdote, uma pessoa preparada para aquilo, ele pega aqueles textos sacros que estão ali, aí ele vai entender o simbolismo, que isso aqui são tudo simbolismo, todos os mitos são símbolos e tal, não sei o quê, e ele vai pegar aquilo ali e traduzir aquilo ali numa forma que seja inteligível pelas pessoas e seja aplicado para o dia a dia das pessoas. E isso é feito há milhares de anos, desde o século, sei lá, 20, 25 antes da Era Comum, tá certo? Por quê? Porque sempre foi assim. Você não pega um texto sacro, analisa e sai entendendo. Não. Ali não é um manual de instruções, você precisa de uma teologia, que é aquilo ali ajeitado, ó. Então é o seguinte, essa é a ideia, a teologia é essa. Então ele que dá a significação. Aí no texto sacro vai sair a cosmogonia, vai sair a teogonia, a teologia, tudo isso vai sair desse texto sacro aí, mas baseado no trabalho de vários, não importa, de sacerdote, que vai fazer a interpretação. Então o que você recebe na prática é a teologia, que foi baseada nos textos sacros, que foram enviados por Deus, tá certo? E observa que, então é assim que chega em você. E o que é a religião? A religião é esse conjunto aqui. Basicamente, o Deus, na forma como você acredita, e aí o nome não importa, tá certo? Então essa é a visão ampla que eu estou dando para vocês, o nome não importa, porque Deus é Deus. Porque eu digo assim, se você tem 1, 2, 3, 4, 5 religiões no mundo, ou 6, vamos dizer que no mundo, você tem 6 religiões. Todas elas dizem que tem um Deus supremo acima de todo mundo, que criou tudo, que nos criou a existência.
qual é a chance de existirem 5 deuses supremos competindo um com o outro? Nenhuma. A maior possibilidade, o bom senso nos diz o seguinte: todas elas reconhecem o mesmo Deus supremo, só que entendem ele de forma diferente. Por que entendem ele de forma diferente? Porque os textos que foram escritos, foram formatados, trazem mensagens, trouxeram entendimento, aí gera uma teologia e eles entendem, aí dão um nome diferente, eu chamo de João, Maria, Antônio, cada um chama de um nome que quiser, mas no final todo mundo está chamando da mesma coisa. O que é a religião? Religião é um corte que você faz, aí que você pega Deus, os textos, a teologia, e baseado nessa teologia você gera quem? Liturgias. Ou seja, teologia é entendimento das mensagens, ética, valores e liturgias, que são usados por quê? Porque todo mundo entende que existe um supernatural, Deus nos colocou aqui um supernatural, que você se utiliza desse supernatural para entrar em contato com Deus e ser beneficiado por ele. Gente, este é o modelo religioso. Se você não entendeu, volta o vídeo, passa de novo. Eu já falei aqui dezenas de vezes, todo vídeo eu falo sobre isso, mas esse é o modelo. E o que é importante entender? Que este é um processo humano. A religião é um processo humano. É verdade, mas não é uma criação humana. Assim, no sentido que é o seguinte, as pessoas não criam do sovaco dela uma religião. Existe sempre um Deus, e houve uma mensagem, teologia, parará. A forma como ela traduz a religião para você, aqui está aqui embaixo da cadeia, é uma forma que você consegue entender. Então, por isso que Deus assume nomes, assume formatos, assume ações, atos humanos. Por quê? Porque como você transmite para humana, como você transmite informações para pessoas humanas? De uma forma que essas pessoas consigam entender através de atos humanos. Então, por isso que Deus faz coisas, sobe em carruagem, sobe em cavalo, não sei o que, cria aquilo. Cara, isso não importa. Você tem que transmitir essa mensagem para pessoas, da forma como as pessoas entendem. E, como nós estamos falando do mundo, pessoas diferentes, textos diferentes podem significar entendimentos diferentes. Lá o cara escreveu, lembra que eu estou voltando, agora eu estou falando sobre o aspecto humano. São pessoas que pegam o entendimento de Deus e fazem textos. Esses textos sagrados são escritos por pessoas. Não, mas são pessoas inspiradas, não importa, são pessoas. Inspirada, a pessoa que escreveu o que ela quis escrever. Então escreve lá. Então, você tem vários textos diferentes. E depois teologia, pessoas que interpretam a Bíblia. É um texto base que serviu para muitas teologias. Muitas teologias são derivadas a partir do mesmo texto sacro. Normal, a teologia é a análise de uma pessoa. Um grupo de pessoas concorda, eu concordo que essa é a teologia, eu concordo aquela. Inclusive você vê esse processo que os protestantes fizeram, a idiotice que eles fizeram, quando eles espalharam a Bíblia na mão de todo mundo, falaram, muito bem, a Bíblia está aí, acesse os textos, cada um faça a sua interpretação. Não é à toa que tem uma igreja evangélica em cada esquina com pessoas fazendo qualquer tipo de interpretação. Nesse ponto temos que dar razão aos católicos, que pelo menos eles disseram, vamos fazer aqui um grupo, essa é a teologia, essa é a interpretação, e o cara, um padre, leva 10 anos para ser capaz de começar a rezar uma missa, começar a praticar alguma coisa, 10 anos de formação, no qual primeiro ele tem que aprender filosofia, vai ter que aprender teologia, depois vai ter que eventualmente sociologia religiosa, ele faz curso, aí depois ele vai fazer uma prática, tá? Aí depois, 10 anos para ele começar a falar, tá certo, né? Mas por que eu estou dando força nisso? Porque é muito importante a participação do sacerdote teólogo, ou seja, você pode até ter na religião as figuras diferentes, o teólogo e o sacerdote, mas normalmente o sacerdote é o teólogo e é ele que transmite. Então, tudo isso que você recebe na religião é porque tem uma pessoa aqui que diz assim, é assim que Deus faz, porque o texto aqui, você nem entende muito como é que ele chega naquela interpretação, mas ele está. Então, mas você vai ter que acreditar nele, porque é ele que traduz ele. Então, é muito importante a questão do sacerdote. Porque não foi Deus que mandou um fax, ou um e-mail, ou um PDF lá do céu, com aqueles textos escritos. Foi homens que escreveram. Então, aquelas mensagens que o cara disse que deu, não é Deus que mandou aquela mensagem. Na verdade, ele entendeu daquela maneira e está passando. Então, é extremamente importante a figura do sacerdote na religião, porque é ele que traduz para você tudo que você acha de Deus. Então, toda essa imagem que você constrói de Deus, e principalmente,
toda a imagem de que você constrói da nossa relação com Deus, nossa relação, é baseada naquilo que aquele sacerdote transmite para você. Ele representa aquela religião, ele entendeu a teologia daquela religião, mais uma vez, da forma como ele quis, da forma como foi, que ele concordou em entender, e ele transmite para você. Então o que você recebe é isso. Então é extremamente importante você entender que esse processo da geração das expectativas que você recebe de Deus é baseada na informação que pessoas que entenderam Deus escreveram, pessoas que interpretaram, pessoas que passaram por você. Não, então, homem, pessoas. Tá certo? Assim, mais importante que o próprio texto, mais importante que a própria Bíblia, que o próprio Zendavés, o próprio Zodus, de fato, mais importante que tudo isso é a interpretação disso, porque é isso que você recebe. Ou seja, a teologia que é gerada a partir daquele texto é tão ou mais importante que o próprio texto. Porque na prática é o que você faz. A religião, na realidade, é a religião que é essa reunião desses pontos todos no qual você entende, porque isso tudo são elementos conceituais, mas o que você enxerga? Você enxerga a religião. E nessa religião você enxerga o que é a religião de fato? Você enxerga as liturgias e a teologia, são as explicações e as práticas. E isso aqui é o processo humano feito por quem diz sacerdote que entendeu as coisas. Então, a interpretação disso aqui assume uma importância muito grande, porque é ela que constrói, mais uma vez, vou repetindo, é ela que constrói a sua imagem dessa relação e ela que gera as expectativas dessa relação. Então, essa pessoa que é extremamente importante, o sacerdote, né? E isso é uma coisa que quem reconhece hoje, né? O católico reconhece, Ifá reconhece, Candomblé reconhece, sei lá, os budistas, as pessoas reconhecem. O budista é um caso à parte, vamos lá, religiões no geral, né? O zoroastrismo tinha, o mitraísmo, todo mundo, zoroastrismo, mitraísmo, todo mundo tinha um sacerdote, a figura do sacerdote é central nas religiões todas que tinham lá. Por quê? Porque ele tem dois papéis importantes. O primeiro é ler, interpretar e transmitir para você a mensagem de Deus. E este é um papel, tá certo? Sendo que você podia separar o papel, interpretar, ser uma pessoa que ele recebe, ler e transmitir outra, e tem a outra parte que é a liturgia. Isso também é muito claro, e esse processo todo, né, esses papéis distintos que se reúnem em uma pessoa, em várias pessoas, com o mesmo nome de sacerdote, é assim em várias religiões, é assim com os católicos, Ifá, Candomblé, Umbanda, todo mundo é assim, sendo que o Umbanda é. Bom, de novo, não quero estender aqui, né? Porque tem religiões que não são, isso é uma coisa que eu vou falar, tem religiões que não são, que não dão apreço para a questão da palavra, da teologia, só se preocupam com a prática. Esse é o grande crítico que eu faço, mas não vai ser nesse vídeo, isso foi uma das coisas que eu tive que cortar, eu ia falar aqui mais meia hora sobre isso, não vou falar, tá certo? Entendeu? Então não é assim em todas as religiões, eu queria dizer assim, é assim em todas as religiões. Ah, mas os evangélicos, eu já falei que os evangélicos é uma péssima religião, os protestantes é uma péssima religião, o protestante na minha opinião, tá? Na minha opinião, é a forma deletéria do catolicismo, né? Assim, que os protestantes representam a volta ao retorno à religião do sacerdote do templo de Jerusalém. Mas então assim, né, aquela coisa ortodoxa, a ortodoxia do templo, que é uma das piores que tem, das piores coisas que eu vi ocorrer. E eles são isso, né, e acham que você pode, de novo, espalhar a Bíblia para todo mundo, eu tenho Bíblia, eu acho isso, aquilo. Caraca, não é assim, tá certo? Não é assim que funciona. E vocês observem que esses dois papéis, ambos os papéis, que é o de interpretar e fazer, requerem pessoas preparadas e inspiradas. Esse é o entendimento da maior parte das religiões, menos os tais dos evangélicos. Que na verdade não é assim, eles dizem que não é, mas no final tem os pastores especializados lá. Eles dizem que todo mundo pode ser o cara, mas isso aí, de novo, é uma bobagem. Vai ser a última vez que eu falo isso aqui, eu já falei isso umas 4 vezes, não vou falar mais, tá? Foi a última vez, beleza? Então, chegando ao ponto, o sacerdote requer uma pessoa inspirada e preparada, tá? Em fato, o Babaô é inspirado por ela, tá certo? Né? Por ela, perdão. O Babaô, para poder falar o que tem que falar, poder exercer, ele só atinge a posição de sacerdote dele após ele ser inspirado por ela. Assim como no caso
da religião católica, o padre é inspirado pelo Espírito Santo, fala em livro, solaire, aquele negócio todo, né? Assim como tem aquelas inspirações, né? Como o Paulo falava dos carismas, né? Assim, os carismas tinham lá aquela coisa mística. Os padres têm a questão da inspiração do Espírito Santo e os babalôs têm lá. Olha só, como eu falo sempre, religiões são muito iguais, tá certo? Mudam muitos nomes. O babalô é inspirado por lá. É só a iniciação, assim, mesmo do padre, assim como do babalô, né? Só vai ter algum efeito a partir do ponto que ele é inspirado por isso aí, que ele é absorvido. E para você ver isso, veja meus vídeos sobre sacerdócio que eu fiz recentemente. Tem lá sobre sacerdócio em que eu falo sobre isso, né? Que sacerdócio não é uma coisa de você optar por isso. Você opta por esse caminho, começa aquele caminho, mas só vai ser atingido na hora que você for escolhido por Deus. Tá certo? Os católicos costumam dizer o seguinte: não, o catolicismo é a única religião que na realidade você não vai a Deus, Deus é que te escolhe. Né? Tá certo? Por quê? Porque eles não têm oráculo, não tem essas coisas assim, né? Ele diz isso, mas não é verdade. Também no IFA, também no Candomblé é assim. Você pode escolher fazer aquele negócio, você pode escolher se iniciar, mas você só vai estar capacitado se Deus lhe escolher você para aquela função. Você pode até fazer uma mímica ali, uma emulação de sacerdote, e tem gente que se sustenta fazendo emulação de sacerdote a vida toda, mas você as coisas só têm efeito quando você é escolhido. E esse é um processo de inspiração. Tá? Então, a capacidade de fazer, de exercer a função do sacerdote, ela só acontece quando a pessoa foi inspirada, preparada, aceita e suportada por Deus. Então, para concluir essa segunda parte, né, que é a primeira parte da igreja religiosa, que eu estou falando do sacerdote, vocês têm que entender a importância do sacerdote, porque ela é a pessoa, voltando, ele é a pessoa que traduz e fala para você, e ele é uma pessoa que, para poder fazer isso, tem que ter feito a opção de vida por aquilo, se dedicar àquela coisa e ser suportado, ter sido escolhido e ser suportado por Deus para poder fazer isso ali. Então, é isso. A figura do sacerdote é absolutamente importante nessa relação. Por quê? Porque o entendimento de que Deus nos assiste, presta atenção nisso, o entendimento de que Deus nos assiste e que intervém na nossa vida não vem de Deus. Não foi Deus que falou isso para você no seu ouvidinho. Tá certo? É o sacerdote que, interpretando as mensagens, é ele que fala aquilo. Então observe isso. Vamos botar o pingo nos is. Tá certo? Né? Tudo que você entende da relação com Deus, o que você pode esperar com ela, é algo que vem da boca do sacerdote para você. E por isso, é uma coisa que varia de religião para religião. Cada religião traduz isso de uma forma objetiva, ou subjetiva, ou esparsa, da forma que, ou direta, várias podem ser direta, mas isso tudo vem o quê? Por isso que é importante, a base de tudo que nós estamos falando aqui, né, desse entendimento todo, o quê? É a qualidade do sacerdote, né? Não só da religião, como também daquela pessoa que está representando. Isso é assim em qualquer religião, gente. Eu não estou dizendo que seja só com a minha, não. Rapidamente, isso é tão importante que os católicos, como eu já falei, já expliquei, tem um longo processo de formação. Os caras levam 10 anos para começar a poder falar com você. Eles sabem a importância, investe naquilo, e no final, quando o cara sai de diácono e levanta sacerdote, já chegou preparado para aquilo com uma série de seleções, uma série de coisas que ele chegou naquele ponto, né? Então, assim, de formação. No caso de IFA, é a mesma coisa, eu já falei, o babalô vai levar 20 anos para poder falar, ele deveria levar 20 anos para poder começar a falar com você. Tá? Candomblé, o cara começar a falar com você, e mesmo assim, falando mal, levaria uns 12, 13, 14 anos para ele poder começar a falar com você. Então qualquer pessoa que se diz sacerdote, começou a falar com você com menos de padre 10 anos, sei lá, babalô 20, e o cara vamos deixar 14 ou 12 a 14, né? De 11 a 14, dependendo da intensidade do negócio dele, cara, você está falando com a pessoa errada. Você está falando com a pessoa errada, tá? Porque é uma pessoa que ou não sabe, ou ainda não sabe se foi nem escolhida para isso ali. Por quê? Mais uma vez estou dizendo isso. A qualidade é muito importante, porque no final é que você está acreditando nas coisas que ele está falando sobre a sua relação com Deus. Aí, chegamos na terceira parte dessa conversa. Quer dizer, de onde vem esse entendimento, né,
da intervenção de Deus na vida de vocês. Ou seja, que você está aqui, você pode esperar de Deus que Ele vai intervir na sua vida. Tá? Exatamente desta corrente que eu falei até agora. Né? O sacerdote teólogo, ele tira da Escritura e ele entende que existe isso e passa isso para você. Eu sei que já é uma repetição, mas tudo que você entende do que esperar de Deus é o que vem do sacerdote teólogo, da teologia, do sacerdote que lhe passa a teologia. Tá? Deus não mandou nenhum fato, repetindo, não mandou nenhum fato, nenhum telegrama. Porque você é ele, aquela pessoa viu os textos, entendeu, criou aquela relação com Deus, tá certo? Que também Deus não passa fatos para ele especialmente, não passa, tá certo? E ele transmite isso para você. Tá? E lembrando a todos assim, apesar disso tudo que nós construímos aqui, nenhuma dessas pessoas pode mostrar para você a procuração que Deus deu para ele falar em nome dele para vocês. Tudo isso, ele está entendendo que pode fazer aquilo, ou na verdade nem está entendendo, não precisa entender que pode fazer. A mensagem está lá, Deus está lá, isso é uma coisa que ele acredita, mas aí desacreditar isso aí é para outra conversa, não é para esse tema aqui. E ele entende que está fazendo aquilo da forma correta, do instrumento, ou seja, está aqui, eu me preparei, o instrumento é esse, eu fiz liturgia, eu discuti com pessoas, então, sim, é esse o entendimento que eu tenho que passar para vocês. Tá certo? Mas lembra, esta pessoa não tem nenhuma procuração escrita em nome de Deus, ele não é meu representante de Deus aqui. São as pessoas que assim se nomeiam. Assim, eles se nomeiam como representante. Tá? Então, antes de você acusar Deus de omissão, quando você tiver alguma decepção, pense nisso que eu te acabei de falar agora. Tá certo? Mas, seguindo em frente, então pensa nisso. Seguindo em frente, mas o que todas essas teologias que eu falei até agora, de várias religiões, têm em comum? O que todo mundo tem em comum? Todas elas têm a crença absoluta de que Deus vai intervir na nossa vida. Olha que coisa prática. Então isso não precisa procurar. Vou procurar quem me ajuda. Não, todas têm esse entendimento. Tá? E o que eu podia fazer é ficar aqui algumas horas falando sobre isso. Como é que você pode entender porque aquelas... Mas atenção, eu não vou ficar aqui justificando isso. O que eu posso dizer para vocês objetivamente é que todas elas entendem sim. Entendem sim. Olha só, Deus intervém na nossa vida. Então vamos ser objetivos. Todas elas entendem dessa maneira. Que Deus não existe apenas para ser adorado, mas sim que vai intervir na nossa vida. E isso não é só teoria, não é só teologia, como seria para os católicos. Tirando o caso dos católicos, né, as demais, inclusive incluindo os judeus nisso aí, o judaísmo nisso aqui, todas elas, como é que a gente faz? A prática nos mostra isso. Por quê? Porque nós temos oráculos que nós consultamos e respondem, nós confirmamos, então assim, eu sou um especialista em oráculo. Então eu posso dizer para você o seguinte, olha, assim, eu consulto oráculo, as coisas que eu falo no oráculo se confirmam, as coisas acontecem. Se isso não acontecesse, eu estaria enganando a mim mesmo, e não é isso que ocorre, tá certo, né? Nós temos aí espíritos, às vezes divindades que vêm em nome de Deus, anjos, aí você pode escolher, cada religião tem um nomezinho. Orixá, outro chama de, sei lá, de daimon, outro chama de espírito, ou seja, os não anjo, o santo, não importa, assim, eles têm que falar. Nós temos as liturgias que são feitas para que isso possa ter efeito, né? E a gente tem, acima de tudo, os casos de intervenção, as coisas que a gente vê, toda pessoa religiosa, todo sacerdote, não tem como ser um sacerdote e não ter para você depoimentos do sinal da mão de Deus na vida dele e na vida das pessoas que falam com ele, seja através no caso de a gente de Fá, através de Ebó, ou os católicos como milagres. Eu vi um depoimento do padre, eu gosto de ver os padres falando, né, bons padres, do Shankar, né? O Shankar falando lá, cara, o depoimento dele você vê lá, claramente lá, ele dando os exemplos da intervenção de Deus na vida dele, como também através dele na vida das pessoas. Então, a nossa certeza de que Deus intervém na vida não é só porque a gente entendeu o livrinho lá, gerou uma teologia e fica contando para você. Não, a gente vê isso na prática, a gente vê na teoria, e na teoria que via teologia, então a nossa teoria é teologia, e a gente vê na teologia e vê na prática litúrgica. A gente vê que isso acontece, ninguém está ali enganando ninguém, tá? Então, só para a gente fazer uma parada de arrumação, né? Um checkpoint aqui, né? Então, só, eu estou falando aqui da certeza como
respondendo a primeira questão de Deus intervir na nossa vida. Eu falei como é que se constitui a religião, parará, a estrutura, o processo humano, formação do sacerdote, ligação, qualidade disso, não sei o quê, e a parte prática que vê a gente falar. Então, quando a gente procura vocês para falar, nós não estamos ali falando baseado em teologia. Não, eu acho que é isso, acho que é aquilo. As pessoas que acham, olha só, as pessoas que acham que o que a gente fala para vocês engana, são só teorias e só achismo, que as coisas acontecem por acaso, as pessoas são pessoas que não acreditam em nada. Os ateus, 100% deles só acreditam neles mesmos. Eles não têm fé humana. Eles não acreditam em outras pessoas. Se você tem uma pessoa do lado, você contar uma coisa na qual ele não viu, ele não vai acreditar. Ele não vai nunca acreditar. O ateu não acredita em você. Ele só acredita nele mesmo. Então, se ele não tem fé humana, ele não tem fé religiosa. Esse é um caminho, entendeu? Pessoas com fé humana não têm fé religiosa. Esse grupo do ateu você não precisa ficar preocupado. Nunca precisa ficar preocupado em tentar convencer um ateu. Isso não vai convencer porque ele não acredita em você. Tá certo? Não vai ter lá. Né? Então, o que eu disse, por fim de tudo, diz o seguinte, que essa crença da intervenção de Deus, ela é baseada na teologia que está lá dizendo que intervém, de história, parará, mas acima de tudo, é baseada na prática, a gente vê isso acontecendo, a gente tem evidência de que isso ocorre. Então, quando você acredita no sacerdote, aquela pessoa está acreditando, ele não está chutando nada lá para você. Tá? E eu posso dizer o seguinte, vou falar agora sobre o grupo... O grupo pagão é um grupo muito certeiro em relação a isso. Agora eu só queria fazer uma parte. Eu vou usar agora e vou usar outras vezes essa palavra pagão. Tá? Então eu vou só relembrar o que significa isso. Olha só. Pagão é uma palavra muito antiga que significa uma coisa muito simples. Significa não cristão. Okay? Então você tem, antigamente, o grupo cristão, né, sei lá, católicos, evangélicos, o grupo cristão, se você era cristão, você era cristão. Se você não era cristão, como tinham vários, você era pagão. Então, pagão só significa que não é cristão. Então, pagão não é ausência de Deus, não é acreditar em demônio, não é acreditar em terrinha, não é acreditar em força da natureza, nada disso. Pagão é só não cristão, tá certo? Então, é com esse sentido que eu estou usando a palavra pagão, não é no outro sentido qualquer, tá? Então, o grupo pagão, ele tem uma confirmação imediata, por quê? Porque toda a sua teologia, ele é confirmada pela prática. A gente está o tempo todo fazendo teologia e prática. Por quê? Porque nós temos oráculos, a gente tem as liturgias associadas àquilo ali, e a gente vê o ciclo se fechando, tá certo, né? Sim, antes de você criticar religiões pagãs, observe o seguinte, estou falando aqui de Fé e Candomblé, tá certo? Né? São religiões e são pagãs. Elas creem em Deus Supremo. Nós cremos no Deus Supremo. A gente chama de Olodumare, você chama de Adonai, sei lá, Jeová, Yahvé, você chama de alguma coisa. Nós cremos no Deus Supremo. Tá? A gente crê no universo criado por Deus, tá certo? Né? Nós possuímos textos, são versos, assim como muitas religiões têm versos, nós temos versos com a palavra de Deus, tá certo? Nós possuímos sacerdotes. Esse texto é interpretado em sacerdotes especializados. Né? Nós possuímos uma teologia. Esses textos, a interpretação disso, gera uma teologia de que entendimento disso aqui, né? Tá certo, né? E que, claro que e como em qualquer religião, esse entendimento pode variar, pessoas entenderem de uma maneira ou outra, mas não importa. Eu canso de ver pessoas fazendo interpretações aí que eu discordo, mas eu não me incomodo porque isso é normal. Sempre serão pessoas. Você pega uma pessoa, o cara é um idiota, ele vai fazer o quê? Uma interpretação idiota da teologia. Então, assim, isso acontece. O cara é mais esperto, esse cara vai se pesquisar mais, perguntar a opinião dos outros, né? Ele vai fazer, né? Enquanto, como a gente não tem nenhum concílio para isso, vai ter essa variação, tá certo? Né? Algumas, né, o que pode acontecer em algumas casas de candomblé, principalmente, é uma abordagem pouco profunda da teologia, mesmo em Fá, as pessoas se preocupam muito com a parte seguinte, né, que é a parte da prática, litúrgica, né? Ou seja, então, outra coisa, essas religiões são baseadas em fé, e não em troca. Olha só, não existe em candomblé, não existe em Fá a questão de você achar que em feitiçaria, né? Olha só, claro que existem sacerdotes que são feiticeiros, né? Mas esse é outro. De novo, é papo outro assunto, eu não posso começar nesse papo aqui agora. Mas a gente acredita em fé, ou seja, acredita em fé, acredita que em Deus está lá intervindo na gente, vai trazer as coisas. Opa, estou dando chute aqui nas coisas. Nós vamos basear em fé. E por último, que é a coisa mais importante, que nos diferencia de tudo, até agora, qual é a diferença entre nós, né, entre Fá, Candomblé e o católico? Nenhuma.
a gente possui um oráculo. Infelizmente, os católicos não acreditaram nisso, não possuem oráculo. Eu até entendo os motivos históricos que levaram a isso. Mas, por exemplo, os judeus têm oráculo. Sempre tiveram oráculo. E continuam tendo. Eles continuam tendo oráculos. Então, eles, né, têm esse contato através do oráculo. Tá? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que, né, nesse grupo aí, o nosso grupo pagão, não é tão diferente assim do cristianismo. Né? Nós, na verdade, temos uma mesma estrutura. Né? O que destaca, né? O que destaca aqui é o seguinte, né? Os cristãos, né? Normal, aí católicos e protestantes se acham que são os únicos certos, mas isso não posso mudar, e eles não têm oráculo, e nós temos oráculo ali para confirmar, tá certo? O cristianismo é muito complicado, muita gente, menos os católicos, né? Mas o grupo dos outros idiotas, eles têm fé, na verdade, em um texto morto, um livro morto, né? A Bíblia é um livro morto, feita há 2.000 anos atrás, 2.000 não, 2.500 anos, né? 2.500 anos atrás. Que é um texto morto, né? Palavras congeladas, que estão ali paradas. Os caras estão ali dormindo, falando as mesmas palavras, estão congeladas há 2.000 anos ou mais, né? Tem grupos, principalmente tem grupos protestantes que acreditam no tal do cessacionismo, né? O seguinte, olha, depois que isso foi publicado, escrito, não muda mais, ou seja, a Bíblia, olha que coisa interessante, a Bíblia, que é um livro de textos humanos, que foi escrito no século IV ou V antes da Era Comum, o Antigo Testamento foi escrito no século IV, entre o século V e o século IV antes da Era Comum, pelos judeus, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não foi escrito lá no século XX antes da Era Comum, foi escrito no século IV, século V, lá que eles escreveram. Os textos do Novo Testamento foram escritos no século I, principalmente século II, tá certo? Né? Talvez até o século IV ainda tinham sido escritos. Então, essas pessoas acham que depois que alguém chegou, publicou aquilo, pronto, olha, Deus é definitivo, nunca mais Deus fez nada mais. Né? Eu tenho outro... Eu vou botar um livro sobre isso. Isso é um entendimento pequeno da natureza de Deus. Né? Você não acredita na grandeza de Deus, você acredita nessa visão de você ter um livro morto, um texto morto, que você fica cultuando ele como se fosse a palavra sagrada. Você acredita em cessacionismo, como se Deus tivesse congelado naquilo lá. Tá? Então, assim, você acreditar num Deus inerte, que fica lá, agora vamos fazer as coisas, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no passado, né? Então não há, né? O que a gente tem, né, no grupo pagão aí, no Fai Candomblé, é que a gente tem um Deus vivo. A gente vê o Deus toda vez se manifestando e tem um Deus vivo através do oráculo, né? O oráculo, eu quero dizer para você o seguinte, que para quem não sabe para que é o oráculo não é usado para prever o futuro, se não é. Claro que tem exemplos lá dos oráculos antigos da Grécia, as pessoas faziam previsão de futuro, mas erravam muito. Aqui o pessoal fala só que acertavam. Por que previsão de futuro erra muito o oráculo? Porque a vida é uma teia de oportunidades, é uma teia. E você tem muitas coisas, você pode prever e as coisas serem afetadas por outros eventos paralelos que estão lá. Então é muito complicado. Quanto maior o horizonte, mais difícil é, quanto mais curto, às vezes mais fácil você acertar, e quanto menos pessoas envolvidas, é impossível. Então o oráculo não é um instrumento para prever o futuro de uma pessoa, muito menos de alguma coisa maior, né? Ele é, na realidade, um instrumento de contato com Deus, tá certo? O oráculo é um instrumento vivo na qual Deus continua nos passando informações. Do mesmo jeito que algum tempo atrás ele passou informação para alguém fazer um texto sagrado, o oráculo é aquilo que se renova. Eu estou sendo uma gripe, ainda estou tossindo. O oráculo é aquilo que se renova a presença de Deus com novas informações, com novas orientações. Né? Ou seja, você tem que acreditar no oráculo, é continuar a acreditar em Deus. Não acreditar no oráculo é achar que Deus morreu. Deus está morto lá, sepultado naquele livro, naquelas palavras. Cessacionismo. Cara, que horrível, né? Entendeu? E lembrando que o oráculo é a tradução da teologia. Assim, ele só fala, só confirma. O que eu posso dizer para você é o seguinte: a cada vez que eu consulto, o oráculo confirma a mesma teologia. Na verdade, eu aprendo teologia através do oráculo, as coisas confirmando, aí eu aprendo umas variações e tal. É isso que faz, tá? Então, nós que acreditamos na intervenção de Deus na nossa vida, confirmamos através do oráculo. É o oráculo que confirma que Deus, de fato, ajuda a intervir na nossa vida, né? E a gente sabe muito bem a diferença entre oráculo, entre espírito. Cara, olha só. A pessoa que cuida de oráculo, a pessoa que é um babalaô, a pessoa que cuida de um oráculo que está ligado a Deus, né, que está ligado ao Orum, ele sabe a diferença quando ele está lidando com cada uma dessas coisas. Claro que o supernatural é complexo, claro que existem espíritos, claro que existem
demônios, diabos ou almas perdidas, quem lida com oráculo sabe com quem está falando, tá? Bom, então, neste contexto que eu falei até agora, aqui, fazendo mais uma pausa de arrumação aqui, né, mais uma frase de arrumação, é que eu afirmo para vocês que as religiões pagãs, né, as pagãs, não são responsáveis do problema, não são responsáveis pelo problema da sua frustração com a relação com Deus, você ter esperado uma coisa, eu queria que Deus fizesse isso para mim, não sei o que, Deus não me atendeu, Deus não gosta de mim, eu fiquei doente e Deus permitiu, ou minha filha ficou doente, morreu, Deus permitiu, teve um acidente, eu fiquei sem ninguém. Olha só, essas coisas, bobagem todas que as pessoas falam, lamentavelmente às vezes reportando coisas ruins, tristes da vida dela, olha só, quem está ligado a uma religião pagã jamais poderia falar essas idiotices, essas bobagens. Por quê? Porque a gente lida com oráculo, cara. A gente não tem o problema de gerar uma expectativa baseado em nada. A gente gera uma expectativa baseado numa antecipação do oráculo. A gente pode, algumas coisas podem dar errado, pode ter a ver com a qualidade de sacerdote, alguma coisa que foi mal feita, a gente pode até entender, mas a gente, cara, a nossa proximidade entre expectativa e realização é muito próxima. Sim, tem espaço para frustrações, mas assim, é muito pequeno, não são frustrações desse tamanho, são frustrações desse tamanho aqui, tá? Então, essas religiões podem ter defeitos, aí tem defeitos com relação a parte da teologia, da palavra, de não valorizar essa questão da imagem de Deus, se preocupar muito com a parte de liturgia, tem defeitos, muitos defeitos, mas, olha só, nós lidamos o tempo todo com a intervenção de Deus, a gente está lidando com isso, e é muito difícil pessoas que sejam bons, aí vou de novo, que tem um bom texto, uma boa interpretação, boa teologia, bom sacerdote, tá certo, né? E esperar alguma coisa de Deus que não possa ser recebido, gerar uma expectativa de uma coisa. Aí entra naquela área dos marmoteiros, das pessoas que estão te enganando lá. Mas pessoas honestas, sinceras, que são bons sacerdotes, eles vão saber. Tá certo? Né? Então por quê? Porque as pessoas sabem o que esperar e têm os instrumentos para poder confirmar isso aí. Tá? Então, se é muito normal que a gente veja essas grandes frustrações, aqueles depoimentos, como eu acabei de falar, daquelas tragédias pessoais, eu perdi isso, passei 2 anos rezando para Deus, eu ofereci minha vida para Deus, mas aí ele tirou meu filho, aí por isso eu virei ateu. Vou dar um exemplo desse, né? Concorda? Um exemplo. Eu já vi gente que fez isso, pessoas se afastaram, eram religiosas, isso é um caso real, se não me engano o C.S. Lewis foi isso, né? Eu não sei se foi esse foi o caso. Mas olha só, isso foi uma questão de ausência de enquadramento, de expectativa e realidade, né? Assim, você gerou da sua cabeça, depois existe uma discussão, não sei se vai dar para falar aqui, mas se não fica para o próximo vídeo, né? Sobre o mesmo tema que eu falei que eu vou fazer, só com as análises, que você gerou expectativas baseadas no seu entendimento. Foi no entendimento de algum sacerdote, talvez o sacerdote tenha dito assim, olha, reza lá, quem sabe Deus faz um milagre por você. Cara, ele pode ter dito isso, quem sabe Deus faz um milagre para você, mas assim, ele tá assim, ele tá chutando para você, eu acho que se você ficar rezando muito, então se dedicar, ser uma pessoa boa, sacrificar alguma coisa da sua vida, você se cortar, Deus vai dizer, olha só, mas ele está baseado no que ele está dizendo isso? Ele teve um oráculo lá para ter confirmação que aquilo seria realizado? Cara, isso não acontece no grupo não, né? Isso acontece nesse grupo. Então, o grupo que gera esses grandes depoimentos, essas grandes frustrações, as pessoas que abandonam Deus por conta de intervenção que não aconteceram, que não ocorreram, isso 100% tem que vir do grupo dos 100% tem que vir do grupo dos cristãos, né? Católicos, protestantes, principalmente católicos, porque você gera expectativas baseado em alguma coisa que você... se o sacerdote falou que aquele vai ter lá, ele tem que responder por aquilo, mas às vezes tem muita gente que gera isso na cabeça dele. Deus não me ouve. Porque, como ele pode dizer que Deus não ouve ele, se Deus está ouvindo? Como ele, né? Se está ouvindo. Não, o grupo pagão não tem esse problema. A gente tem oráculo, a gente vai e a gente se conforma com aquelas informações que tem lá. Tá certo? Bom, encerrado esse ponto, a próxima parte o que a gente pode, que é um papo legal, olha, infelizmente gastei 1 hora até aqui, né? Quase 49 minutos. O que a gente pode esperar da intervenção de Deus? É o grande ponto, né?
E quem pode fazer isso? Aí que, né, esse é o grande ponto. Já que tem a intervenção de Deus, e eu falei de quem se frustrou, não sei o quê, o que nós podemos esperar de fato? Tá certo, né? Então, quem está cansado, faz uma pausa agora, para um pouquinho o vídeo, porque daqui para frente é a parte mais importante que eu tenho a falar. O que eu falei até agora foi uma preparação. Eu preparei para chegar até aqui, te dei informação básica. Agora a gente vai no núcleo da coisa. Você tem que estar aberto para ouvir as coisas que eu vou falar aqui agora. Então, passa uma pausa, tome uma aguinha, tome um café e vamos falar sobre isso. A primeira coisa é a questão da frustração, o nível, ou seja, o padrão de frustração enorme que tem no grupo católico e cristão. O nível de frustração é muito grande. Né? Por quê? Porque você não tem um oráculo para regular a expectativa. E pior ainda, esta pessoa, somente o grupo evangélico, né, os protestantes, ela é ensinada, olha só, o que eu vou falar aqui é muito importante. Ela é ensinada o tempo todo que o Deus Supremo fala com ela. A teologia passa para ela a visão de que Deus é onisciente e onipresente. Tem mais uma coisa lá, né? Então ele está dizendo o seguinte, essa pessoa é dita para ela nessa religião, e aí ele tem que acreditar naquele sacerdote, e uma teologia dela, que Deus está o tempo todo, então você não precisa se preocupar, Deus está aqui o tempo todo te vigiando, Ele sabe tudo que você está fazendo, Deus é uma coisa onisciente e onipresente. Tá? E com Jesus, né? No Novo Testamento, com Jesus, Deus mudou e virou aquele Deus paz e amor, que fazia, curava todo mundo, né? Jesus aqui, saía distribuindo curas. Então, assim, este é o modelo que vieram de Deus, o Deus novo, o novo Deus, o Deus do Novo Testamento. Tá? Então, essas pessoas passam a entender, e é mais, a maior parte delas, né? Isso vai para os dois grupos. Elas são ensinadas que elas nascem condenadas ao inferno. Você vai para o inferno. E que devem amar e adorar a Deus para serem salvos. Né? Então, assim, eles aprendem que eles têm que estar em contato direto com Deus, estão em contato direto com Deus, por quê? Porque Deus vai salvar a vida deles. E se Deus não tiver em contato com elas, eles não salvam elas do inferno. Essa é a teologia. Essa teologia infernal, né? Eu chamo de teologia infernal. Será tema de um outro vídeo que ainda vou fazer, ainda já está bolado, mas tem outros assuntos antes desse aí, tá? Mas então, o que eles passam a entender? Tudo que eu falei aqui é verdade, não tem nada aqui que seja interpretação minha, tá certo? Tudo aqui é verdade. O que essas pessoas entendem? Eu estou aqui, Deus. Basta eu pensar que eu já estou falando com Deus. Basta pensar. Deus está me vendo. Não, Deus é onisciente e onipresente, então Ele sabe de tudo. Tudo que está acontecendo comigo e onipresente. No grupo eu, como represento o grupo de Fá, eu digo assim, Deus não é onisciente nem onipresente. Essa é a minha visão da teologia. Eu tenho as bases para isso. Não é assim que funciona. Esse pessoal do grupo católico cristão, lembra? Eles acham não, onisciente e onipresente falam, e mais, tem que salvar eles do inferno. Então essas pessoas desenvolvem uma relação direta na cabeça delas, uma relação direta com Deus. Os católicos ainda têm o seguinte, olha, Deus está ali direto. O católico é um modelo muito melhor. Então, assim, se você quiser adotar uma religião, se não quiser as pagãs, né, se quer ser de faca na mulher, seja católico. A religião católica é uma religião enoteísta, tem lá Deus, tem a figura da Xerate, né, a figura da Virgem Maria, da Mãe de Deus, da Mãe de Jesus. Então, assim, existem as três divindades, o Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito. Tem a mãe devia estar lá como um quadrilátero, né? Então, assim, a religião, né, tem os santos. Então, assim, aquilo ali, o catolicismo é o enoteísmo igual igualzinho. Então, assim, você vai... Pode ir para esse modelo aqui, que é um modelo fácil de ser adotado. O modelo do lado de cá do seu evangelho que é muito duro. O modelo do Templo de Jerusalém pós-exílio. Tá certo, né? Então, o que esses caras são levados a acreditar? Que quando eles precisam de um milagre, basta ele falar, Deus, eu preciso de um milagre. E Deus vai ouvir eles e vai atender eles. Então, eles passam a entender que Deus está ali pronto, está sempre ouvindo.
E se ele está passando, olha só, e se ele está passando por um sofrimento, uma dificuldade, ou vai passar por uma tragédia, ele vai entender que Deus intencionalmente está ignorando ele, está deixando ele se ferrar, tá certo? Os calvinistas, né, o pessoal lá do protestante, tem esse entendimento. Não, aconteceu isso com você porque você nasceu para se ferrar, tá certo, né? Então, olha bem, olha o que essa teologia faz com as pessoas. As pessoas passam a acreditar nisso. Então, por isso que essas pessoas geram uma relação absurda, uma relação na qual existe uma absoluta frustração. Porque elas estão achando, elas são levadas a entender isso. Deus está junto de mim nesse momento, então basta pensar que ele sai da garrafinha aqui e aparece para mim. Cara, eu que represento, que já tive nesse grupo, e represento outro grupo que eu tenho outro entendimento de Deus, que acredita no mesmo Deus Supremo, mas tem outro entendimento, digo assim, não é assim que funciona. As pessoas não têm o entendimento correto. Eu poderia explicar isso dizendo a história da Bíblia, como é que aquele livro foi contado, aquela teologia, mas isso é uma história muito técnica, muito chata. O que eu posso falar é que, indo só pelo ponto final, cara, vocês estão equivocados. Não é assim que funciona. A primeira coisa forte foi Deus, não é onisciente nem onipresente. Porque Ele é o Supremo, Ele tem outras instâncias aí. O que não significa que você não possa recorrer, mas não é assim que funciona. Então qual é a minha visão que estou nesse grupo, né? Tá certo? Sim, Deus não suporta, tá certo? Sim, Deus não suporta, mas nos orienta previamente para qualquer ato através do oráculo, para que você tenha uma vida boa, atos, não sei o que, tá certo? Ele está lá, o oráculo é um dos instrumentos, estou falando da minha visão, estou passando para você. Se você, por acaso, acredita nessa visão desse Deus onipresente, onisciente, que vai nos salvar, se você desenvolver essa coisa, não, Deus está aqui do meu lado, ó, ombro a ombro comigo, cara, você está enganado. E você está nesse caminho de frustração. Estou repetindo, mas vou retomar. Oráculo. Sim, suporta. Só que tem uma coisa chamada oráculo, que é o que regula isso, o que é possível, o que não é possível. Tá certo? Sim, Deus nos assiste através de divindades. O Deus Supremo criou um conjunto de divindades que é o que faz o intermediário. Então esses intermediários não são deuses, não, são intermediários. Eles nos colocam intermediários para que a gente consiga se relacionar. E aí os católicos acham que são anjos, santos, ele pode dar o nome que quiser. Nós temos outros nomes aqui, tá certo? Mas não tem negócio. E eu posso dizer assim que sim, existe a atuação de Deus. É a minha opinião. Sou do grupo que tem essa intimidade com esse processo. Não tem intimidade com Deus, tem intimidade com esse processo. Mas eu posso dizer assim, não é automático. Não basta você pedir. Tá certo, né? Não basta também você fazer feitiços, fazer oferendas, fazer simpatias. As pessoas aqui nesse grupo pagão acham isso. Eu vou lá e faço. De novo, assim como tem pessoas que se frustram lá com Deus, achando que Deus estaria o tempo todo respondendo, tem pessoas lá de cá que acham que basta fazer uma oferendazinha, que ele vai ser atendido por uma determinada divindade que representa Deus. Essa pessoa aqui entende que tem uma divindade, tem um oráculo, né? Mas ele acha, não, eu vou lá, vou fazer isso aqui, vou chorar nessa oferenda e vou pedir para o Xu isso para mim, eu choro lá, ela vai me atender. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O oráculo, você consulta, aí você vai ver o seguinte, no oráculo a gente termina assim, isso que você está pedindo pode ser feito? Se pode ser feito, alguém pode suportar? Se pode suportar, como o que você pode esperar? Cara, o oráculo é muito preciso nessas coisas. Então não existe essa coisa de você pegar por sua própria iniciativa. Eu lamento as pessoas que acham isso. De novo, as pessoas que acham que podem pegar por própria iniciativa, agora estou falando para os dois grupos, né? Sobre essa questão da frustração de Deus. Porque eu não posso dizer que, apesar de eu ter falado para vocês que estruturalmente o grupo pagão não poderia ter essas frustrações, sim existem essas frustrações. Sim elas ocorrem. Né? Mesmo no grupo pagão. Tem pessoas que acham isso. Eu fiz essa oferenda aqui, fiz esse amalá, eu fiz esse ebô, essa canjica e não fui atendido. Fiz essa pipoca. Caraca. Aí assim ele acha que pega aquela pipoca, bota no chão e ele vai ser curado no dia seguinte. Cara, tá errado.
que não é assim que funciona. De novo, essas pessoas se frustram. Então existe gente perdida em ambos os lados, que não entendeu. Aí eu digo, por culpa do sacerdote. Aí você vai entender por causa daquela conversa toda, por culpa do sacerdote. A pessoa não entendeu como funciona. E eu estou aqui tentando explicar a vocês essa coisa toda. Não basta você fazer um feitiço, não é basta você. Primeiro, para você fazer essas liturgias, por isso que eu falei sacerdote, você tem que ter um sacerdote, você tem que ter aquela coisa da capacitação, do suporte de Deus, vem junto com você, vem toda aquela divindade, você tem que se preparar. Isso não é uma coisa automática, não basta você fazer. Fiz a iniciação, ponto, as divindades estão todas agarradas comigo. Não é verdade. Isso, para você ter as divindades com você tem que fazer uma manutenção disso, você tem que se manter junto, ligado a elas. Dá muito trabalho ser sacerdote, não basta se iniciar. De novo, está no vídeo de sacerdote, mas é isso, estou resumindo aqui. Você tem que se manter em contexto, se manter uma pessoa correta, ilibada, preparada, suportada, para você poder dizer, achar que pode contar com algum suporte. E acima de tudo, existe a questão de, eu estou dizendo a minha visão desse processo, estou dando a dica aqui, acredita ou não, quem não acreditar, quem quiser acreditar, acredita. Existe merecimento, tanto por parte do sacerdote como por parte da pessoa, em ambos os lados. Você tem que ter um sacerdote capaz, que merece aquela coisa, como também a pessoa com merecimento. Por quê? Porque o que você está pedindo tem que ser alguma coisa que lhe sirva, que seja adequado, que faça parte do seu destino, esteja lá no seu destino que você pediu a Deus, e que não vai afetar o destino de outras pessoas, que não vai tomar nada de ninguém. Existe uma questão complexa de merecimento. Mas, cara, então com que eu posso contar? Nada. Você não pode contar com nada. Você pode pedir algumas coisas a Deus e esperar algumas coisas. Você não pode contar, não, mas isso aqui é importante, eu vou precisar viver. Cara, não quer dizer nada. Eu vou explicar isso daqui para frente, né? Para você ser atendido, minha visão. De novo, estou falando minha visão. Você precisa ter Deus, precisa ter um motivo, tem que ter pessoa, o merecimento, o rito, o sacerdote correto. Tudo isso aqui tem que estar correto. O rito certo, né? O sacerdote correto, tudo uma questão. Aí você talvez possa, e mesmo assim, você só vai saber se o oráculo disser para você que aquilo pode ser realizado. E nem sempre ele dá isso. Eu já vi grandes milagres, pequenos milagres e ausência de completo suporte. Mesmo que a pessoa tivesse, cara, se a pessoa está pedindo muito, lamento, não vai ter. Isso é mesmo, está lá, posso dar de frente. E por que não vai ter? Porque a base da nossa vida é o livre-arbítrio. Aí, mais uma vez, teologia. Nós não somos marionetes aqui. Esse é o entendimento que nós temos. Os protestantes, infelizmente, não têm esse entendimento. Mas esse é o entendimento. Nós não somos marionetes. Deus não colocou aqui como ratinhos brincando no labirinto dele, ele fica rindo lá. Tem gente que acha isso. Não. Deus sempre quer o nosso melhor. Tem outros vídeos que eu falo sobre a visão de Deus por sentido da vida, como eu traduzo. Não vou repetir tudo aqui. Mas a base da nossa vida é o livre-arbítrio. Nós nascemos com toda a plenitude para fazer tudo, inclusive ser mal, inclusive exercer o mal. Isso aqui é o livre-arbítrio, tá certo, né? A vida plena, nós temos uma vida plena, com total liberdade para o bem e para o mal. Em fato, assim, por lado dos católicos, onde está escrito na teologia que existe o livre-arbítrio? Onde está? É o episódio de Adão, tá certo? Adão. As pessoas dizem o seguinte: Adão trouxe o mal ao mundo, o pecado. Não. Isto é de novo, isso é minha interpretação. Acredita no que você quiser. Isso é uma visão errada. Agostinho de Hipona, uma pessoa brilhante, articulada, escreveu coisas maravilhosas, mas era uma pessoa perturbada, gente. Olha só, você tem que conhecer a vida do Agostinho de Hipona para você pegar as coisas que ele fala depois, olhar a vida dele e você olhar, cara, isso aqui é totalmente viciado na vida que a pessoa teve. O cara está gerando conclusões baseadas na própria vida. Joga fora, assim, tem coisas muito legais, algumas expressões você tem que pegar, mas existem coisas lá que você tem que pegar e cuspir fora, gente. Essa questão do pecado original, me poupem, cara. Isso é a coisa mais infantil do mundo, cara. Adão, o mito de Adão é o mito do livre-arbítrio. Ele tinha lá a opção, a árvore e tal, que pode escolher. Ele escolheu o conhecimento e beleza, vai para o mundo e a partir de agora, vida plena. Não foi um castigo, foi uma opção que ele ganhou. Traduz, ele foi castigado. Não.
estamos aqui por conta disso. Foi isso que gerou toda a humanidade, a autonomia, não sei o quê, a nossa capacidade de fazer tudo. Cara, então esse mito é diferente. Então, assim, nós temos aqui livre-arbítrio, que é de ser bom ou mal, fazer o que, assim como livre-ação para fazer o que quiser. Não estamos no negócio. Não adianta você pedir, se alguém está fazendo alguma coisa errada, não adianta você. Deus está fazendo errado, joga uma pedra na cabeça dele, pum, não. Joga um raio, não. Não vai acontecer. Um terremoto lá, não vai acontecer nada. Aquela cidade é ruim, joga um maremoto, não, isso não vai acontecer. Livre-arbítrio. Tá certo? Né? O mal é isso. As pessoas ficam de novo, o Agostinho de Hipona. Não, Deus o mal é a ausência de Deus. Não, é bobagem, gente, isso é a cabeça dele lá. Olha a vida dele. É evidente que aquelas conclusões são baseadas naquela vida dele, precisa se justificar. Assim como também o psicopata do Lutero, as coisas que ele criou foram baseadas na vida dele. Se você entende a vida do Lutero, como é que ele era, o tipo psicológico dele, você entende as ações que ele tomou. Para com isso, vamos entender as coisas. Não adianta você pegar o Lutero, apagar tudo o Lutero e pegar só isso e esquecer o resto. O Agostinho de Hipona também, antes de pegar alguns olhos, esquecer o resto. Não, gente, nada disso. Tá certo, né? Então, nesse sentido do livre-arbítrio que nós estamos aqui para nós estamos por nossa conta. Se nós estamos por nossa conta, não podemos ficar esperando que Deus fique intervindo. Olha só, Deus não pode jogar vocês no mundo, de dar livre-arbítrio, você fazer o que quiser e você ficar esperando. Olha o teu livre-arbítrio, mas é brincadeirinha, agora eu quero que você me ajude. Caraca, gente, não tem sentido isso. Entendeu? Olha só, a religião, a vida é um balanço entre o livre-arbítrio e a religião. A religião e a relação com Deus é para que você possa equilibrar essa sua vida de modo que você consiga conduzi-la na maior ética, os maiores valores possível, da forma mais correta, entre essas duas opções que você tem. É sua liberdade. O livre-arbítrio de um lado e a religião do outro. Deus colocou. E essa explicação que eu dou, por que a religião surge no mundo em tudo quanto é lugar ao longo dos tempos, por que Deus precisa? Deus não precisa de religião, Deus não precisa de adoração, não precisa de nada. Nós é que precisamos, porque a gente tem tanta autonomia, tanta liberdade, que a gente precisa disso para poder equilibrar essa nossa capacidade, senão isso aqui virar um tumulto, né? Entendeu? A outra coisa importante que vocês têm que entender, que faz parte dessa minha explicação, é que a vida é um ciclo, é o tal do samsara lá, tá? Entendeu? Então, assim, karma, dharma, tem várias coisas que atuam nisso. Então, assim, sem isso você fica maluco, sem entendimento do samsara, você vai para essa coisa maluca, teologia maluca de católico, que você vai morrer, se alguma coisa der errado, você vai para o inferno. Se você não adorar a Deus, amar Ele, você vai para o céu, você fica morto. E aí o que acontece? Não, você vive, sei lá, 30, 40, 50, 60, 70 anos e vai passar 2.000 anos esperando o mundo acabar. É isso? Não é isso? O pessoal, olha só, o pessoal que né, de conta que ninguém sabia de nada, né? Essa história é essa, né? Jesus tem 2024 anos, ou 25. O pessoal que morreu lá junto com Jesus está até hoje lá esperando alguma coisa, esperando o mundo acabar para poder fazer isso. Né? Quantos mais 1.000 anos vão ficar? Não tem sentido. Então, o samsara, o fato de a vida ser efêmera e a alma ser perene, é o que dá essa continuidade. Porque aí você passa a entender o seguinte, cara, isso tudo que você passa aqui, numa próxima poderá não passar. Se você acontecer alguma coisa aqui, você morre, cara, não tem problema, você vai ter você vai ter outro retorno que você vai planejar de novo, vai lá. É por isso que existe acidente. Se aconteceu um acidente, se aconteceu um acidente, olha só, o mundo é muito pleno, entendeu? Deus não tem controle sobre tudo que está acontecendo, nem vai ficar intervindo. Então tem as doenças? Tem. Bom, por quê? Tem que manter a população sob controle, senão isso aqui vai ficar. Você entra e sai. Você consegue alcançar tudo que você consegue na sua vida? Não, nem sempre dá certo, você precisa de outra. Até com planos diferentes. É o sentido do samsara da vida que você repete, o ciclo de nascimento, né? E que dá o sentido de você entender. Só um momento. É o que dá o sentido de você vai morrer e que você vai nascer. Na realidade, nós nascemos para morrer. Essa é a única certeza. E a gente não sabe. A gente planeja, inclusive, o entendimento da minha religião é que a gente planeja esse tempo de vida e nossos objetivos. Então, quando uma pessoa morre, uma criança morre lá esse é um dos entendimentos que a gente pode ter da minha teologia, tá? Quando você tem pessoas que morrem lá com 10 anos de idade, uma doença terminal, câncer, uma coisa que aquilo ali pode ser resultado do acaso, apenas uma doença que aconteceu, como tem mesmo acidente, tem doenças contagiosas lá, como pode ter sido o planejamento da própria vida dela. Assim, isso eu tenho por prática. Tem pessoas que planejam ter vidas curtas, que vão morrer com não sei o quê, e vão voltar de novo. Ela quer nascer e fazer isso lá, isso aí, e aí?
Esse faz parte do modelo. Então, essas pessoas que... um parente meu morreu, um filho, um pai, isso acabou com a minha vida. Isso o quê? Isso é o reflexo de uma alma nova. Uma alma nova, sem experiência, sem maturidade. Uma alma que está ali aprendendo o que é o mundo. Porque nenhuma alma experimentada, nenhuma alma antiga que tem conhecimento vai se abalar por conta disso. Cara, ou então uma má teologia que vai ficar explicando. Se você perde alguém, olha só, vamos para o próximo. No próximo seremos muito melhor. É o que dá a esperança, né? Tá certo? Então, assim, então é uma visão muito melhor. Assim, o que eu estou tentando dizer para vocês, que junto com o entendimento que Deus tem intervenção, que nos comunica, que está vivo, Deus é vivo, Deus não é um livro morto. Deus não é um livro morto, Deus é vivo, atua com a gente, nos orienta, através da divindade que Ele cria. Deus nos deu livre-arbítrio, então nós estamos aqui para o que Deus vê. A vida é nossa, nós temos que ver. A questão do ciclo sansara, essas coisas são o que botam você, te colocam, cara, você começa a entender a existência. Se uma dessas coisas são omitidas de você, ou várias dessas coisas, você vai ficar achando que essas coisas são coisas de Deus, você está sendo perseguido por Deus e Deus não lhe ama. Não é verdade, cara, não é verdade. Existe sim limite, apesar de tudo que eu estou falando, que você nasce para morrer e você morre para viver, isso é uma renovação contínua, sim existe limite para intervenção. Claro que Deus não está nem aí, ele tipo, tá bom, começa, você morre, não. Senão seria viraria uma bagunça, né, cara? Se fosse isso, vou começar de novo, se fosse joguinho, vou resetar o jogo, começo de novo. Não é isso, existe um ciclo para ser cumprido, um tempo de volta, ida e volta, existe coisas que se frustram, você armou toda uma situação, você vai ter que começar tudo de novo, lembra? Como se fosse lá em Daisy, você estava todo equipado, começou, não vou começar tudo de novo. Não, claro, você começa, mas não é assim. Então, claro que sim, você quer, já que você chegou naquele ponto, você quer concluir aquilo, né? E existe punições que Deus estabelece para procedimentos que você faz, como você sair da vida antes que você deveria e tal, o reset lá, né? Você se deslogar, você sair por intencionalmente, vai ter punição. Isso que a teologia explica para você. Então tem todo um arcabouço teológico que te sustenta para essa explicação. O que eu estou falando, o que eu dou orientação para vocês é isso. Olha só, existe intervenção, você não mais. Só voltando nesse ponto. Existe intervenção, Deus lhe suporta, Deus lhe orienta, mas a vida é um livre-arbítrio. Além disso, o mundo é uma roleta. Existe o acaso, coisas vão acontecer que não acontecem. Você está vivendo muito bem, um maluco lá, por livre-arbítrio, resolve fazer o mal, sair matando Deus e o mundo, uma guerra, um genocídio. Isso vai acontecer. Como é que você vai prever aquilo? Acabou, deu. Estava tudo certo, menos aquilo, tá certo? Como é que vai intervir naquilo? Então, sim, existe limite para intervenção. Você tem que entender que, por mais que você sofra, por mais que você gostaria de continuar aquela vida, existem limites. E algumas vezes, esses limites podem ser contornados, através das liturgias. Talvez o cara assim, pode ser que tivesse se tem um ente querido seu que tivesse uma doença lá, e que se você procurasse a religião certa, com liturgias corretas, não sei o que, parará, talvez você conseguisse mais tempo, até cura. Mas isso eu não conheço isso. Se você não conhece isso, mas não bastaria eu ficar sentado rezando para Deus? Aí eu diria para você assim, não. Por quê? Porque se, vou repetir agora, vou falar uma coisa muito brava, muito complicada. Olha só, gente. Se fosse suficiente para você resolver os problemas, você sentar num cantinho e ficar rezando para Deus, cara, eu diria para vocês que eu teria que pegar todo dia, botar meu chapéu de idiota aqui, né? Porque, para que eu sou um sacerdote? Para que eu conheço oráculo? Para que eu conheço liturgia? Se basta você sentar na igreja, botar o joelhinho lá no chão, ficar 8 horas rezando e você for atendido. Cara, não só eu, né? Todos os sacerdotes que fazem liturgia, que fazem coisa e tal, não sei o quê. E antigamente era assim também, né? Lembra? Os judeus, né? O Antigo Testamento, o tempo de... O maldito tempo de Jerusalém lá, aquele pessoal lá ruim, faziam coisas, faziam Yom Kippur, perdão, tiravam as coisas. Eles tinham liturgia sempre, as religiões todas acreditaram na intervenção do Deus junto com o negócio, junto com a liturgia. Tem toda a questão do hermetismo, né, que ensinou, o hermetismo é absolutamente católico. Absolutamente católico. Aí você não, na verdade não é hermético, porque o hermético vem do cabalho. Então, olha só, cara, os herméticos que eu conheço lá, todos eram católicos, rezavam, intervenção de Deus. Cara, essa conversa complexa, né? Mas assim, tem. Então, sem liturgia,
Pode ser que com liturgia a coisa dê certo, ou não dê, de repente era uma coisa muito grave, cara. Assim, né? Tem pessoas que pegam doenças são incuráveis, ou mesmo que ela veio para fazer aquilo. Às vezes a pessoa nasce para ter uma vida curta, para lhe fazer sofrer, para que você possa superar aquilo e ser uma coisa muito superior. Gente, se a gente não consegue entender a coisa toda, aí alguém vai dizer, não, você está aí justificando o fracasso. Né? Não, eu digo, a vida é feita de sucesso e fracasso, mas a gente não consegue compreender o tudo. A gente tem que entender que, primeiro, está na nossa mão, segundo, que a gente pode sim conseguir a ajuda de Deus, aquele negócio todo. Né? Então, ou seja, um elemento forte nisso tudo é o nosso destino. Né? O que eu posso dizer é que a minha prática, ou a prática de todos os religiosos, pessoas religiosas que eu acompanho, vejo vídeos, depoimentos e tudo mais, mostra que Deus está o tempo todo intervindo, você pode esperar muitas coisas, existem pequenos e grandes milagres o tempo todo, tá certo? O tempo todo existem pequenos e grandes milagres, intervenções, mão dos anjos atuando na nossa... Cara, eu poderia dar, assim, a gente podia ficar aqui dando vários exemplos da mão de Deus na vida da gente, né? E dos seus intermediários nos ajudando, cara. Se você não acredita nisso, tá. O que eu estou falando só que você tem que, faz parte disso tudo, você entender o que pode ser ou não esperar disso. E às vezes você pode estar fazendo um julgamento de Deus, da nossa relação com Ele, baseado na ausência completa de elementos que permitam você fazer isso. Eu só, dentro dessa conversa, eu quero destacar, ainda não acabou não, mas eu queria destacar algumas coisas, tá certo? Né? Religião, acima de tudo, envolve oráculo, mérito e ética, valores, merecimento. Não adianta você querer passar por cima disso, tá certo? Então, assim, não adianta você, se você quer alguma coisa, que eu falei tanto aqui de oráculos, então, assim, em vez de ficar rezando, vou procurar um oráculo. Tome cuidado, porque né, você não deve nunca procurar candomblé para feitiço, né? Porque feitiços, né, existem feitiços, são feitos e não envolvem religião ou Deus, tá certo? Pessoas não usam e não podem usar o nome de Deus ou de orixá para fazer feitiços. Feitiços são intervenções de magia que não envolvem, na realidade, o mérito ou Deus. Envolve energias baixas que estão aqui. Feitiços são sempre energias baixas. Né? Outra coisa é que não se compra favores ou desejos de Deus através de orixá, através de santo, através de qualquer outra coisa. Tá? Ou seja, essas divindades, santo, orixá, santo no sentido de santo mesmo, santos católicos, orixá, né? Eles não se vendem por comida nem por sangue. Não pense que você jogar aquela coisa lá, só quem se vende por isso são os piores espíritos que você pode encontrar nesse mundo, e tem muito espírito nesse mundo. Tá? Esse é o grande problema, você entender o supernatural é importante. Né? Feitiço principalmente envolve risco de quem procura. Então, por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque tem pessoas que depois de eu ter falado disso tudo, negócio de oráculo, eu vou procurar um oráculo, então que eu vou poder ter. Não, tome cuidado. Feitiço envolve risco para quem procura isso, tá certo, né? Como eu já disse, né, os católicos e os cristãos, né, em geral, criam expectativas não dimensionadas, devido a não terem oráculo. Né? Mas não adianta. E o que mais aparece na porta de quem tem casa de candomblé, de FAO, de Umbanda, sei lá, é isso, católicos, evangélicos, que depois de terem recorrido lá a Deus, da forma deles não encontram nada, aí o que eles fazem, sem alternativa nenhuma, eles vão procurar essas pessoas, botam na porta para isso. Cuidado, não é assim que funciona não, tá? Magia, feitiço, pode trazer muito mais problema para você, tá? A única coisa que é segura é o uso da religião através de Deus, né? Aí, não adianta você buscar essa solução através de magia, de feitiçaria, essas coisas, e depois reclamar de Deus que a sua vida está uma merda, que você só se deu mal quando você procurou isso. Cara, se você procura, você acha o que você está procurando, tá? Apesar de todas essas coisas boas que eu falo, que você pode encontrar de Deus, né? Tome cuidado, porque o contexto Deus divino, né? Deus divino, supernatural, magia, feitiço ou liturgias para intervir, é muito complexo, tá? E não pode ser simplificado apenas como uma questão de Deus milagre, Deus demônios e tal, assim, é muito complicado. Você tome cuidado. Esse supernatural que envolve tudo é complexo até mesmo para as pessoas que são do grupo pagão, que muita gente que não entende a complexidade daquilo, não, e subestima ou superestima as coisas. Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. E principalmente cristãos que não entendem a diferença, né?
entre demônio, o mal e espíritos. Eu acredito que tudo é uma coisa só, tudo é igual. Não é verdade, cara. As coisas não são todas iguais, tá? Outra coisa importante, essa é minha opinião também, tá? Se você é católico ou evangélico e procura IFAL, Candomblé, Umbanda para poder resolver problemas dessas expectativas de intervenção de Deus, isso não é um demérito para você e não está fazendo você abandonar sua religião. Você está apenas procurando um culto, uma religião que trata essa relação de outra maneira e você está procurando ajuda para aquela coisa. Você não está se dispondo a mudar as suas crenças baseadas naquilo. Você está apenas procurando alguém que diz que tem um contato com Deus que pode orientar. O que você só tem que tomar cuidado é porque quando você vai nessas coisas, você pode não saber diferenciar se o que ele está fazendo é liturgia no sentido seguinte, está ligado a Deus, ou é só magia e feitiçaria. Isso que você não sabe, por isso que é muito perigoso quando você procura. Mas procurar isso, as pessoas, principalmente Umbanda, né? As pessoas se sentem muito confortáveis. Tem muito Umbanda que é católica, as Umbandas são cristãs e tal. Então as pessoas procuram. O fato de você ir lá não está mudando a sua crença em Deus. Ah, mas Deus disse que a gente não pode falar só, cara. Essa é outra conversa. Se você acredita naquelas bobagemzinhas do livrinho ali, cara, você tem que acreditar em Deus, tá certo? Né? Tem muita coisinha que foi escrita ali com outras finalidades. Eu gostaria de ter abordado aqui, mas vai ficar mais do que o tempo que já vai, né? Mas o que eu tinha que alertar é que essa relação de Umbanda e religião é muito complexo, tá? As pessoas na Umbanda se perdem nesse contexto de religião e magia. Então, toma muito cuidado de procurar o que pese eu gostar da Umbanda, e a Umbanda ser católico. Se você é católico, você vai encontrar um lugar que fala do mesmo Deus que você fala. Esse é o conforto da Umbanda, né? Quando você vai na Umbanda, você é católico, você vai na Umbanda, você vai encontrar gente que está falando de Deus, de Jesus, de santo, está falando tudo que você conhece lá. Eles só estão se propondo a ajudar pessoas. Isso é a parte positiva, você pode ajudar a pessoa. Mas tem muita gente que se perde. O pessoal da Umbanda, por focar muito na prática, às vezes perde a parte da teologia e se perde completamente aqui. Então tem que tomar muito cuidado. Tudo isso é muito complexo, às vezes as pessoas são muito simples e não conseguem entender com o que estão lidando, tá? A gente vai entrar agora na parte final, né? Que é a parte do porquê que Deus permite as pessoas enganadoras, as pessoas que se apresentam com procuração no nome dele para fazer o mal, né? Ou atrapalhar pessoas. Eu vou entrar nessa parte. Mas eu queria encerrar essa quarta ou quinta parte aqui, né? Já nem lembro, eu perdi a conta das partes. Lembrando isso, então, o que você pode esperar de Deus? Cara, você pode esperar muita coisa, de muitos milagres. Eu já vi coisas muito significantes ser feitas, milagres, bastante milagres mesmo, pequenos milagres, grandes milagres. Você pode esperar muita coisa. Claro que tudo tem a ver com a expectativa, boas pessoas, o bom sacerdote, a boa teologia, a boa interpretação, o oráculo certo, não sei o que, a expectativa, ter bom senso para aquilo, e você pode ter o entendimento, tem que regular a expansão. Lembra que você pode ter desejos ou coisas que você pode querer e que não vão poder fazer, faz parte do mundo. O mundo é uma aventura, você pode sofrer um acaso, né? Não tem garantia. Mesmo o nosso nascimento, como eu falei, tem pessoas que podem ter nascido para morrer, como também pessoas que podem nascer com defeito. Olha só, gente, não existe garantia em nenhum lugar da teologia, eu vi nenhuma garantia de que o corpo que a gente recebe é 100% seguro, que sempre vai dar certo. Não, coisa pode dar errado, você pode pegar uma doença, o mundo está repleto ali, como eu falei, uma teia de coisas atuando, você pode estar no lugar errado na hora errada, morrer. Lembra, o mal das pessoas. É muito complexo, tudo é muito complexo para você poder prever o que vai acontecer, então tem um acaso. E é por isso que tem o Sansara. Senão a gente não viveria. Pô, caraca, eu levei tanto tempo para nasci uma vida efêmera e acabou, eu dei um azar aqui. Não. Faça o melhor que você puder agora, viva o melhor que você puder, seja feliz. Aí tem várias palavras boas que a gente pode falar da vida, não sei o quê, e, cara, a próxima vida você vai ter uma outra aventura, será tão interessante quanto essa, né? Tá bom? Então, eu queria encerrar com isso, com relação ao negócio da expectativa do que esperar que Deus pode fazer. Lembra que último vez que eu puxo isso, né, que agora eu estou trocando de assunto, existe a questão do pessoal católico e protestante que gera expectativas da cabeça deles, sem nenhum tipo de comprovação, e achando que está falando com Deus o tempo todo. Eu estou falando, Deus, me ajude agora. Lamento. Ai, perdão. Lamento. Você
não está falando com Deus. Tá bom? Bom, o último ponto já encerrando aqui, eu quero encerrar em mais 10 minutos. Por favor, espere mais 10 minutos. Porque Deus permite os enganadores, né, cara? Então, a primeira coisa que pessoas se enganam, pessoas em nome de Deus, e Deus permite que isso aconteça. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: lembra que são as pessoas que se colocam nessa função. Tá vendo? Então não é Deus. Então, assim, olha só, não foi Deus que deu uma procuração, deu uma estrelinha e botou naquela pessoa, e aquela pessoa está falando em nome de Deus, porque Deus deu o nome para ele. Então Deus não tem nenhuma obrigação de chegar lá e mandar um cupido. Um cupido não, mas seria um anjo daqueles deles. Anjo, todos os anjos de Deus, não sei porque o pessoal fala que anjo é bom, né? Anjo é mensageiro, né? Mas tem uns anjos, né? O anjo sempre faz as maldades de Deus, né? Então as pessoas podem esperar aquilo. Por quê? Porque, cara, aquela pessoa, ele se autonomeou. Eu sou o negócio de Deus. Tá, o cara se autonomeou. Então, se você não entende isso, que a pessoa se autonomeia, e que é ela que tem que perceber se tem aquele suporte de Deus ou não, que você tem que prestar atenção para os atos, para as palavras dela, como se estivesse lidando com qualquer humano. Ou seja, se hoje você vai no mecânico, eu adoro dar esse exemplo, vai no mecânico, que o cara vai te enganar, cara, qual é a diferença entre o mecânico te enganar e o pastor te enganar ou a Yarorixá te enganar, ou o Babalô te enganar? Qual é a diferença? Se você foi enganado por mecânico, é que você não se preparou para aquilo, não sabia, não pegou mais informação, não pegou a opinião de outros. Médico, você pode ser enganado por um médico. Tem gente que se finge que você é médico lá, ou então tem gente que é médico ruim, fala um montão de bobagem. Você vai no médico, o médico diz, cara, olha só, você vai ter que fazer comigo uma operação importante, caríssima. Você faz a operação? Não, você vai procurar a opinião de 3 ou 4, inclusive vai procurar. E quem você vai fazer aquilo, geralmente é uma outra pessoa que nem sempre é aquela que diz que você tem aquele negócio. Por isso tem o médico que faz diagnóstico e o médico que faz atuação. Então, assim, para tirar o exemplo do mecânico, né? Mas é um exemplo bom, vamos usar o exemplo do médico. Você tem que tomar cuidado, né? O cara, no caso do pastor, do Babalaô e do Yarorixá, né? De novo, nenhuma dessas pessoas tem procuração. Nenhuma das pessoas tem procuração. Elas se autonomearam. Então, o que é bom? Assim como você vai no médico, você vai no mecânico, dependendo do cara de esconder, seu motor está condenado, você não vai procurar outras pessoas? Seu motor está condenado, mas se você gastar aqui 20 mil, eu boto ele funcionando. Tá, beleza, vai procurar uma opinião de uns 3, cara. Ninguém vai, beleza, toma aqui, arruma o carro para mim. Não é verdade, você não vai fazer dessa maneira, mas tem gente que vai em Alorixá, ou Babalorixá, e o cara fala, você está aqui, o seu negócio é fazer uma iniciação, você tem que se iniciar, o cara vai gastar lá 10, 15 mil reais para aquilo ali. E o cara faz isso, assim, com a cara mais lavada do mundo, nem pergunta para lá. Olha só, de novo, se o cara tem coragem de fazer isso, cara, como é que eu posso criticar aquela Yarorixá, aquele Babalorixá, o Babalaô, né? Tem cara que vai em consulta de falar com o Babalaô, na primeira consulta que vê a cara dele, olha só, eu estou vendo aqui, que você pode se iniciar em Fá. Então, ele se inicia. Cara, se o cara ouve o cara falar isso na primeira consulta, não sabe nem o que significa, nem o trabalho, nem os 20 ou 30 anos que ele vai ter que dedicar para aquilo, e sai iniciando porque vai gastar, então é muito idiota. Tipo assim, a pessoa que faz isso é muito burro. Então, assim, cara, a gente não pode punir Deus ou cobrar de Deus se você é estúpido. Tá certo? Se você é estúpido que você vai no mecânico e te engana, se você é estúpido que você vai no médico e te engana, né? E se você é estúpido que você vai no Yarorixá, no Babalaô, qualquer coisa, né? no chefe de terreiro lá que te engana, gente, caraca, deixa de ser otário. Então, assim, a primeira coisa é isso, né? Eu contei aquela história para você saber se você sabe com quem você está lidando, já perguntou a opinião de vários. O fato daquela pessoa falar as palavras que você quer ouvir torna aquela pessoa boa para você. Você sabe que é um psicopata, psicopata é uma pessoa que lê, não é o serial killer, não, psicopata é uma pessoa que lê a pessoa, presta atenção nas coisas que você quer ouvir, fala, até psicopata é isso, sabe, a quantidade de pessoas psicopatas que viram sacerdotes é muito grande, justamente porque às vezes ele descobre, ele sabe que aquele ali é um celeiro para ele pegar gente inocente, burra, tá certo? Que fanática ou que se engana pela fé, ele vai justamente escrever. É nesse meio que você vai encontrar esse tipo de pessoa. Então, cara, de novo, por isso que eu expliquei aquela coisa toda, como é que o cara vira sacerdote. Você tem que entender.
Entendeu? Outra coisa, nós temos, né, sobre Deus e o mundo. Nós temos aí no mundo guerra, olha só, e Deus permite. Guerras, crimes, genocídios, né, tá certo? Maldade, tortura. Cara, um monte de coisa acontece no mundo. Está acontecendo, pessoas estão fazendo. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é culpa do demônio. Bom, olha só, eu não acredito que seja culpa do demônio, para mim o mal é humano, essa é a minha visão, você acredita se quiser. Né? É parte do arbítrio, as pessoas se transformam naquilo que querem, depois serão punidos, mas não importa, né, se estão fazendo. Então esquenta lá. Deus permite, e mesmo que fossem demônios, Deus está permitindo isso tudo acontecer. Tá certo, né? Tudo isso acontece debaixo dos olhos de Deus. Esse tal Deus onipresente, onisciente e todo-poderoso. Tá? Então, se Deus permite isso tudo acontecendo, até com coisas, gente morrendo de fome e tal, não sei o quê. Se Deus permite isso tudo, por que Ele teria um maior cuidado em fazer alguma coisa contra uma pessoa que diz que representa Ele, mas que Ele não fez nada por ela? Não, eu não fiz nada para essa pessoa. Essa pessoa está dizendo aquilo. Por que Ele teria uma coisa especial? E por que Ele estaria se preocupando em punir essa pessoa por uma coisa que essa pessoa diz que é e que Ele nunca deu para ela? Claro que tem os casos no qual, e são punidos mesmo, e não é tanto, e aí eu vou dizer assim, de pessoas que são punidas porque receberam. Tem pessoas que viraram sacerdotes, passaram a ter o suporte de Deus, adotam uma posição, adotam de verdade. Aí vou falar, agora eu tenho que falar variações, vai ficar complexo o tema, as pessoas gostam de simplicidade, né? As pessoas passaram a ter o suporte, mudaram, e aí essas pessoas são punidas. Tem gente aí que morre com 50 anos, com 30 anos. Quantidade de babalorixá, de alorixá, que já vi, né, principalmente tem uns babalorixá famosos. O cara era famosíssimo, morreu com 35 anos, com 40, 50. O cara é um babalor famosíssimo. Tomou 7 tiros na cara, na porta de casa. E aí? Entendeu? Então assim, você vai dizer, não, foi um acaso. Tá certo, foi um acaso. Entendeu? Foi um acaso. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha para proteger, ele nada protegeu, nada avisou ele, né? É isso aí, tomou uns tiros na cara e ele era uma pessoa boazinha. Não, ele é muito boazinha. Tá certo. Pode ser pessoas que em algum momento tiveram de fato o apoio de Deus para fazer alguma coisa e perderam. Padres. Entendeu? Então você sempre presta atenção nisso, né? Tem grandes pessoas de sacerdote, padres, pastores que morrem aí. Tem outros que não, mas tem um cara que ficou velhinho e não aconteceu nada. Pode ser que aquela pessoa nunca tinha tido de verdade um suporte de Deus. E aí não vale a pena. Porque aquele que teve, em algum momento em algum momento teve suporte e aí pode ser punido. Pode ser que, né? Eu estou fazendo a seguinte hipótese, olha, pode ser que algumas pessoas tenham de fato, Deus tenha dado, não, beleza, você vai me representar, agora ajudar. Essas pessoas serão de fato, poderão ser vítimas desse tipo de ação. As outras, eu estou me anunciando, cara, não está lá. Outra coisa que eu falei. Se tem tanta coisa ruim acontecendo, mas as caras guerra, olha só, Deus mandou os caras guerrear. Tem gente que achava isso, que são idiotas. Quem acha que Deus faz guerra, é igual os judeus acharem que Deus. Não, judeus. Todo mundo que lia aquele livrinho morto, aquele livrinho velho lá, achava, Deus mandava ele matar outro povo, mandava derrubar não sei o que, mandava fazer guerra como se fosse realmente ato de Deus. Cara, você tem que ser muito idiota para achar que um Deus supremo estaria preocupado com esse tipo de mesquinharia, cara. Mas isso aí, de novo, esse é um grande exemplo. Você é um grande religioso, você lê a Bíblia, não sei o quê. Aí você vai ver lá e vê um relato desse. Relato de Deus jogando um povo contra outro, ou seja, fazendo pessoas se matarem. Ou Deus mandando você matar animais, mulheres e crianças, não sobrar nada. Exterminar alguém da terra. Cara, você acredita, você acha que isso é um ato de Deus? Cara, sim, de novo, se você acha isso, e você é um grande teólogo religioso, você achou que aquilo ali é aquilo mesmo e é válido, tu é um idiota completo, cara. Lamento, cara, a vida está cheia de idiotas, cara. Você está nesse caso aí, né? Então, essa é a questão, né? Deus está no comando da sua vida? Sim, está. Deus está promovendo, ajudando, está lá. Mas, cara, não significa que essas pessoas que estão se nomeando sejam. Então, se a pessoa está promovendo, Deus está aqui, você vai a Deus que Deus vai lhe dar dinheiro, vem aqui que Deus vai fazer milagre, cara,
você acredita nisso? Cara, para pensar, cara. Você está querendo acreditar em qualquer coisa. Então, Deus permite que as pessoas façam as coisas. Por que Deus permite? Cara, está parte da vida que nós estamos vivendo. Deus permite um médico ruim, um mecânico ruim. Por que não vai permitir lá o cara que se nomeia alguma coisa? Então você não pode ficar atento com relação a isso, né? A outra coisa, porque você não entendeu de fato o papel da religião nesse processo. A outra coisa não, mas tem uma pessoa que vamos dizer que ele seja ruim, e aí ele faz algumas coisas certas, e algumas coisas são ruins, mas olha só, aí eu vou dizer o seguinte, claro que tem esse caso, tá certo? Claro que tem esse caso. E aí eu vou dizer, por que essas pessoas que às vezes fazem coisas ruins, fazem coisas certas? Porque, na verdade, a prioridade de Deus é você. Você é a prioridade de Deus. Então faz de conta que você é uma boa pessoa, tem merecimento, está precisando de uma coisa, e você procura uma pessoa ruim, um enganador, um marmoteiro. Seja um... Padres são difíceis. Por que o padre é difícil? Porque ele não se dispõe a fazer liturgias. Ele manda você ir lá rezar, mas ele não vai lá fazer. Os pastores já são diferentes, é uma raça de marmoteiro, assim como Yalorixá, Babalorixá, outro grupo de marmoteiros, né? Safados. Mas mesmo assim tem padres, né, que às vezes são ruins, vai à igreja, porque tem a Eucaristia é um momento importante. Por que então que Deus permite um pequeno milagre, ou um grande milagre, vindo da mão de uma dessas pessoas que são pessoas ruins? Claramente, eu já falei claramente, optaram, baseado no livre-arbítrio, essas pessoas obrigam pelo ato ruim. Por que Deus permite? Então Deus não é justo? Ele está permitindo? Ele está dando força para as pessoas? Não. Aí vou voltar no ponto que eu comecei a falar 2 minutos atrás. Porque você é a prioridade de Deus. Então, se aquela mão suja, nojenta, ruim, é a única coisa que tem disponível entre você e Deus, e Ele não vê que você vai procurar, esta mão vai ser a que vai ajudar você lá. Por quê? Porque você é prioridade. Então você pode estar indo numa igreja, numa Eucaristia, e aquele padre ser um padre ruim, faz de conta lá, que pedófilo, ou um padre que se relaciona com mulheres, sei lá, escolhe algum pecado de padre, seja um padre pecado, ou seja, que está ali o demônio suportando, ou seja, a vida dele, a vida dele, e ele está lhe oferecendo a Eucaristia ali. Aquela Eucaristia vai representar Jesus, vai representar Deus? Sim, pode representar. Por quê? Porque você é o importante. Porque você precisa. Então, mesmo aquela pessoa sendo o pior de tudo, é a mão que estava disponível naquele momento. Não tinha ninguém melhor. E você vai. Então você pode. Por isso que esses feiticeiros, essas pessoas mau caráter, né, que vendem feitiços e magia em nome de Deus, diz que estão representando o orixá, estão representando ali espíritos ruins, né? Essas pessoas que quando estou falando de Fai Candomblé, eu não gosto de botar um bando, olha só, eu vou tomar cuidado, eu só falar, apesar de eu falar um bando aqui, eu faço isso com muito negócio, porque um bando é outra religião, não é Fai nem Candomblé, é uma religião basicamente base católica que tem acredita em espíritos, mas quando eu estou falando aqui, eu vou falar de Fai Candomblé, mas eu boto o bando no meio porque você recorre, não estou falando aqui de recorrer a Deus. Então me permitam essa inclusão. Mas você vai lá num cara desse para fazer um feitiço e essa pessoa vai lhe enganar, vai lhe cobrar, vai lhe tirar dinheiro, mas você está precisando. Então, cara, Deus pensa assim, cara, entre não te atender, Ele atende. Aí essa pessoa bota, tá vendo, tem uma pessoa. Cara, mas Deus então está ajudando a pessoa ruim. Não está ajudando a pessoa ruim. Ele está ajudando a você que precisa, não a ele. Ele vai ter o que merece, pode ser que não seja ninguém, mas ele que estava disponível naquele momento para lhe ajudar. Então pense sobre esse aspecto. Aquela pessoa não vale nada, mas ali ele é meio, o que vale a sua vida. Então assim, essa questão da sujeira é nosso problema, cara. Nós que temos que limpar essa sujeira na onda aqui. Deus não está aí. Deus achou, convenientemente vou ajudar essa pessoa, então está aqui, dá um raiozinho de axé ali para poder ajudar aquela pessoa, tá certo? Aí a gente chega no último caso que eu comecei aqui, dei um exemplo nas explicações, né? O caso do João de Deus, né?
João de Deus. Como é que explica lá nessa história toda? Não, na minha teologia é tudo que eu falei até agora. Ele podia ser tudo aquilo, tinha pessoas que... ruim, pode ser que em algum momento tenha sido bom, pessoas que se... Só que tinha muitas pessoas em volta dele que se beneficiavam daquilo. Ou seja, não é uma situação simples. Tem gente que sabia daquilo tudo e ajudava, apoiava. A cidade inteira ganhava dinheiro com ele. Cara, olha só. Tinha uma cidade que ganhava dinheiro com o João de Deus. As pessoas... Cara, você não está entendendo? Se alguém daquela cidade soubesse que ele não valia nada, ele ia ficar calado, ia deixar lá, porque, caraca, a cidade vivia economicamente em torno disso. Aquilo torna aquelas pessoas cúmplices de João de Deus? Sim, torna. Elas vão ser totalmente punidas, porque sim, vão. Todas aquelas pessoas que sabiam daquilo lá, viviam em torno dele, sim, cara, que vão ser, entendeu? Vão ser punidas e vão ter uma miséria tão grande quanto a dele. Mas aí as pessoas que eram ajudadas, claro, a prioridade eram as pessoas. Então, pior que fosse ele, pior que ele abusava, Deus pensava assim, esse cara não vale nada, não sei o quê. As pessoas que tinham... E ele pessoas em volta que podiam fazer alguma coisa contra ele, ninguém fazia nada. As pessoas fechavam os olhos para as canalices do João de Deus. Muitas pessoas devem ter tido contato com aquilo. Cara, Deus falava, olha só, tem um monte de gente ali sabendo, compartilhando, é cúmplice, não sei o quê. Ninguém fala, ninguém é capaz de fazer uma denúncia anônima, falar para o outro. As pessoas ficam todo caladinhas. Por que ele Deus vai fazer uma coisa contra aquele cara lá que está fazendo uma coisa? Ele disse, olha só, ele tem alguma capacidade, não sei o quê, vou ajudar quem pode. E o mal que ele fazia? O mal que ele fazia, cara, problema de vocês, e é verdade. Nosso problema, cabia a nós fazer. E no final, cara, quem teve lá o negócio dele, mas antes disso teve lá o tal daquele mau caráter do Barroso defendendo ele, né, do ministro lá. Mau caráter Barroso. Defendendo ele, não sei o quê, mas, cara, fazer o quê? Pode ser que tenha sido ajudado. Muita gente pode ter tido coisa boa lá. Ele devia enganar um montão de gente, mas tem algumas pessoas que foram ajudadas, receberam coisas boas. Ele tinha as mãos dele, não, ele era sujo, ele era ruim, ele era aquilo, mas eventualmente ele era um médium e tinha a capacidade de fazer aquilo. Tinha a capacidade de fazer negócio e as pessoas que estavam lá. Então a prioridade de Deus não era ele. Ele não era representante de Deus. Ele é representante dele mesmo. As pessoas que procuravam ele é que Deus se comovia. Essa pessoa está precisando, essa pessoa precisando, essa pessoa precisando, essa pessoa. Ele fazia isso lá. Entendeu? Então é por isso que ele conseguia se manter. Tá certo, né? Mas como eu falei, ele não ficava sozinho. Né? Ele não ficava sozinho. E muita gente tolerava ele, suportava, apoiava dele. Então Deus pensa assim, cara, quem... Eu vou meter nessa história, vou meter meu dedo aqui, pô, cara, tem um montão de gente adorando o cara, para não sei o que, parará, pô, vou usar para o que eu preciso. É isso, esse é o contexto, você é prioridade, não era ele a prioridade, por isso que ele ficava mantendo. Se fosse só uma pessoa que fizesse mal, mais uma vez, a sujeira que limpa só nós. Você tem que ver, é a mesma coisa para vocês, aí que eu falo, quando vocês forem procurar um sacerdote, né, de candomblé ou de Fá, pense nisso. Sacerdote não é riqueza, nunca foi lugar nenhum. Se você está encontrando um sacerdote rico, você está indo para o lugar errado. Tá? A mesma coisa, Ifá, o que está eu já contei essa historinha em Ifá, falando de Babalaô, em Ifá, nos versos de Ifá, não tem história de Babalaô que ficam ricos fazendo consulta em Ifá. Ele fica rico porque ele ganha cargos, ele ganha um cargo público, ele ganha presente, não sei o que, ele ganha dinheiro porque ele tem uma fazenda, porque ele tem um comércio. Cara, o Babalaô não ganha, ele não ganha dinheiro com a atividade de Babalaô. Assim, ele ganha presente, ou ele é agradado, as pessoas ficam satisfeitas com ele, ele carrega o mínimo para se manter. Não fica não. Quando um Babalaô fica lá algum negócio, é porque ele ganha um cargo do rei, ganha uma coisa especial. Então, e é isso. Então, se você tem lá, se você está indo lá para a Zona Oeste, uma famosa casa de Fá, você tem lá o cara enorme, cheio de seguidores, dinheiro sobrando. Se você vai lá na Zona Oeste, atrás dessa casa lá, cara, você vai porque quer, né? Assim, já falei pra você, vai porque quer. A questão do livre-arbítrio, como é que a gente vai? Você está esperando que Deus vai jogar um raio na cabeça daquele cara? Não, é outro João de Deus. É aquele cara. E os que seguem ele, a mesma coisa. Quantas pessoas lá seguem, estão envolvidos naquilo? Por que ele vai fazer alguma intervenção? Não. Tem algumas pessoas que vai lá, Deus pode ajudar, e vai ficar olhando para os caras que estão indo lá. Cabe a gente, eu já falei, cabe a gente limpar a nossa sujeira. Enquanto tiver gente pagando lá o valor que ele quer para fazer as coisas, enquanto a gente estiver se iniciando, cara, é problema dele. Depois ele paga isso, a conta com Deus é depois que ele morre.
ficar regulando quanto tempo ele leva para viver, quanto tempo ele leva quanto tempo vai morrer, o que vai acontecer com ele no pós-vida dele. É isso. Essa conta ele paga depois do pós-vida, não nessa vida. A sujeira é a gente que limpa, né? E lá, negócio. Então é a mesma coisa, então você tem que tomar cuidado com isso. Não se meta em buracos, né? Não se meta em feitiço e tudo mais, tá certo? Bom, enfim, era isso que eu queria falar. Os comentários, eu já fiz até alguns aqui, mas eu vou deixar para o negócio. Então, como eu me propus a falar com vocês, eu me propus a falar o quê? Explicar a questão da intervenção, o que pode ser intervido, qual você pode esperar da intervenção e das pessoas que falam em nome de Deus. Eu entendo que eu abordei todos esses 2 pontos aqui, mais toda a base que eu precisava explicar para vocês poderem entender esse processo religioso, sacerdócio, relação com Deus e tudo mais que está envolvido, tá certo? Bom, tanto assim, o claramente o tamanho do vídeo, mas não tinha como, para mim foi muito complicado. Eu vou dizer para vocês que eu tive que escrever, eu escrevi um gigantesco aqui, que eu passei todo aqui, mas vou falar que eu já devo ter escrevido o dobro de coisa aqui, joguei fora a mesma quantidade que eu escrevi aqui, eu já joguei fora, eu refiz isso aqui várias vezes, tá certo? Mas foi o que deu, tá bom? Então, até o próximo vídeo com os comentários sobre esse aqui e outros vídeos vêm a seguir, tá certo? Abraço a todos.